Comercial Agropecuária. Venda, assistência técnica, manutenção e locação de motosserras, roçadeiras, lavadoras de alta pressão, cortadores de grama, produtos para jardim, peças de reposição e EPIs. Tudo com o mais alto padrão de qualidade e preço justo. Representante autorizados Quadna. Equipamentos que você pode confiar. Visite o nosso site www.comercialagropecuarialimitada.com.br. Avenida Magalhães Pinto 205, no centro de Arcos, 3351-3869 ou 991-28-2992. Rádio PCN. É tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Rádio PCN. Boa noite. Boa noite. Os problemas do trânsito de nossa cidade. As leis de trânsito. Falando de trânsito. Na apresentação do professor João Carlos Pelicho. Participe conosco. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 99161-6461. Faça seu comentário em nosso Facebook oficial. facebook.com/Rádio PCN. Falando de trânsito. A partir de agora, na Rádio PCN. Boa noite, ouvintes da Web Rádio PCN de Arcos, Minas Gerais. Hoje é dia 19/3/2019, são 19h39. Está começando o programa Falando de Trânsito. Meu nome é João Carlos Pelicho, sou instrutor de trânsito e diretor de ensino na Autoescola Educar. Vou ficar com você até as 9h30, com muita informação de trânsito e alegria. Hoje está aqui na rádio conosco, né? A gente tem uma visita ilustre aí, uma visita importante para trazer muita informação para você, né? A gente trouxe aqui a autoridade máxima da cidade, né? A gente fez um convite, o Ricardo fez um convite na semana passada para o nosso prefeito Denilson aqui, que logo vou passar a palavra para ele. E ele aceitou, né? Prontamente nos aceitou. Isso é muito bom, né, gente? A gente ter esse diálogo aberto com a prefeitura, trazer aqui para a gente poder alcançar nossos objetivos. E o objetivo máximo aqui do programa, né, é melhorar o trânsito da nossa cidade. Então vocês podem ter certeza que tudo que a gente puder fazer para melhorar o trânsito, a gente vai estar fazendo. E está na rádio também o Ricardo, né? Cuidando aqui das redes sociais. O Ricardo que está sempre aqui nos apoiando nessa parte da rede social. Então você pode fazer a sua pergunta, participar do programa, principalmente hoje, né? Mande as suas perguntas, né? Para que a gente possa extrair o máximo que a gente puder do nosso tempo aí com o Denilson, ter informações a respeito da cidade, o que está sendo feito, o que está programado para o futuro. Então você vai ter muita informação sobre trânsito hoje. Que a gente tem uma pessoa muito especial aqui que pode trazer muita informação boa para a gente, né? Então eu vou passar para vocês aí, para vocês poderem interagir com a gente, as redes sociais, né? Então, primeira delas aí, o WhatsApp, né? O WhatsApp da rádio é o 37991616461. Vou repetir. 37991616461. Então você pode entrar aí no WhatsApp, deixar sua pergunta e ao longo do programa a gente já tem alguns assuntos para discutir aí, como municipalização do trânsito, estacionamento rotativo, BR-354, a parte de carga e descarga, né, dentro da cidade, ciclofaixa, né, campanha de educação no trânsito. Então a gente tem muita coisa aqui para poder falar e a gente vai colocando, né, a sua pergunta ao longo do programa, né? Então a gente vai enriquecendo o nosso programa aí com a sua participação. A gente tem um aplicativo, né, que você pode baixar aí pelo seu celular. Então quem tem celular Android, vai lá na Play Store lá e vai baixar o aplicativo. Ele chama Rádio PCN, tá ok? Outra forma de acessar o programa aqui é através do site da rádio, que é radiopcn.com.br. A live no YouTube, o YouTube não tá rodando. Não, hoje não. Então tá. Então vocês têm esses... tem o Facebook também, né, gente? Quem tem o Facebook vai lá no campo de pesquisa e digita Rádio PCN. Então lá tá rodando uma live. Lá também você pode fazer pergunta. No aplicativo da rádio também dá para fazer pergunta, tá, gente? O Ricardo tá nessas três, no WhatsApp, no Facebook e no aplicativo da rádio, olhando as perguntas que vocês mandam pra gente, né? Então dá um alô pro público aí, Ricardo. Boa noite a todo mundo, começando mais um programa aqui, e agradecer ao convidado que nos atendeu prontamente. Muito obrigado, Denilson, boa noite. Muito obrigado, boa noite.
Eu que agradeço, João Carlos, o convite, o Ricardo, viu? Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Isso é muito bom, né, gente? A gente poder dialogar, né? O que a gente fala assim, para resolver o problema, não adianta você ficar resmungando, você ficar falando com o outro. A gente vê muita fofoca, muito diz-que-me-diz-que, né? Muito debate na internet, às vezes sem objetivo. Isso não adianta em nada, isso não vai levar a gente para frente. A gente tem que ter um diálogo adulto, né? Levar os problemas para quem possa nos ajudar, para quem possa resolver e trabalhar nesse sentido, né? A crítica tem que ser sempre construtiva, eu sempre digo isso, né? Por trás de um homem público, seja ele qual for, um dono de uma empresa, um deputado, um senador, um vereador, existe um homem, né? E junto com esse homem existe uma família, né? Isso é muito importante. Então a gente tem que sempre partir do princípio de que a pessoa está disposta, sim, a fazer o melhor que ela pode. Mas às vezes ela não tem condições. Então é justamente o que a gente vem aqui ouvir. Até o Denilson passou um vídeo hoje através do WhatsApp, que eu até parabenizei eles aqui. Muito importante, respondendo a dúvida de um arcoense sobre uma situação, né? Que às vezes a população ela não tem ciência de como funcionam as coisas. Então precisa do esclarecimento. Então essa é a função do programa, trazer aqui, a gente fazer o debate, mostrar para vocês as coisas que estão para melhorar. Esse ano de 2018, nós já fizemos muitas coisas interessantes para o trânsito, né? Mudamos sentido de rua, resolvemos um problema que existia ali em frente do BH, na Sanitária 1. Algumas pessoas me falam, João, eu estou vendo gente entrar ali na contramão, mas tudo bem, já vai precisar da fiscalização. Né, a parte física, que era a parte de fazer uma sinalização adequada, né, Denilson, foi feita. Então a parte da prefeitura está feita, né, que antigamente era uma coisa que era dúbia, né, tinha 3 opções, então a pessoa não sabia para que lado que ela ia. Era até aceitável fazer errado. Agora hoje já não é mais aceitável, porque está muito bem sinalizado, muito bem indicado. Então a gente sempre diz isso, né? Foi a campanha do trânsito de 2018 do Denatran. Nós fazemos parte do trânsito. O trânsito somos nós. Então não adianta falar assim, porque fulano fez errado. Não, quem está fazendo errado é a gente. Então a gente deve colaborar, né, para que a gente possa ter um trânsito melhor. E só depende de nós. Né? A prefeitura tem que fazer a sua parte física, a sinalização, claro, sim. Né? Mas se ela fizer e nós não cumprimos, aí não adianta nada. Aí já entra a parte de fiscalização. Que aí quando começa a doer no bolso, a pessoa fala, mas eu tenho que ser multado? Tem. Infelizmente, você não está cumprindo o que está sendo determinado, né? Então é importante aí. Vamos começar com essa... Vamos começar. Você tem alguma pergunta aí, Ricardo? Sim, a gente vai começar tratando, João, sobre a municipalização do trânsito. Item importantíssimo, né? O ouvidor municipal... Denilson, o ouvidor municipal, o Nilo Valadão, esteve aqui no programa. Foi um programa muito bom, né, João? Muito. Muito, muito. E ele disse que o departamento de trânsito, o projeto já tinha sido aprovado, que estava faltando um contrato com a Prodenge e que o prazo que o Estado tinha estipulado era abril de 2019. Como que está esse andamento da municipalização do trânsito em Arcos? Ricardo, queria dar uma boa noite a todos os ouvintes, né, os internautas, de modo especial ao João Carlos, que é uma pessoa que eu me espelhei muito na hora de fazer todas as decisões do trânsito de Arcos. Foi uma das pessoas que eu mais ouvi. E você, viu, Ricardo, pelo profissionalismo, jornalismo seu, e agradecer pelo convite. Deixando claro, antes de mais nada, Ricardo, a importância da municipalização. Municipalizou o trânsito, e aí, o que é isso? Né? As pessoas podem perguntar, que benefício isso traz para mim? Que benefício isso traz para a cidade? Primeiro ponto, hoje, se você aplica uma multa no município de Arcos, essa multa vai toda para o Estado. A partir da municipalização, essa multa vem para nós, para Arcos. Em contrapartida, nós temos que criar um departamento de trânsito para gerir esse recurso. E o recurso que entra advindo dessas multas, advindo dessa gestão, ele só pode ser aplicado no próprio trânsito. Ou seja, hoje não tem recurso para mexer no trânsito, no futuro breve, com a municipalização toda em dia, nós vamos ter o dinheiro para poder fazer as intervenções que são necessárias para o melhor trânsito.
né? E que gasta dinheiro, né? Tudo é placa, tudo é sinalização, tinta de sinalização é muito caro, né? Os estudos que a gente faz são estudos caros. Deixando claro, mais um agradecimento ao João aqui, que o João é uma das pessoas que fazem parte da comissão. Lá na prefeitura, pessoal, eu podia como prefeito, né, como autoridade máxima do município, falar assim, vai fazer assim, assim, assado e pronto, dava minha canetada lá. Mas eu não tenho esse perfil, meu perfil é mais democrático. Então nós criamos uma comissão, formada inclusive pelo João, autoescolas de arcos, vocês me perdoam que eu estou um pouco rouco, autoescolas de arcos, polícia civil, polícia militar, pessoas da sociedade civil, empresas, Câmara Municipal, Prefeitura, para a gente, tudo que a gente for determinar de ser feito no município, passe para essa comissão e ela seja analisada de forma democrática. Ou seja, se essa decisão não for acatada por essa comissão, que não tem vínculo nenhum empregatício com a prefeitura, não recebe nada por isso, mal toma um café, uma água lá, o café é puro. Não tem vínculo, as pessoas falam assim, dinheiro, a cidade está sem dinheiro, o estado está quebrado, não passa o dinheiro para os municípios, você gastando dinheiro com comissão de trânsito. Não, nós não estamos gastando, são todos voluntários, exato, trabalham para o município de forma gratuita, não cobram nada, né? Então, todas as interferências que foram feitas no trânsito até agora, que as pessoas podem perceber, mudança de rua, estacionamento de moto, para poder privilegiar e democratizar o acesso ao estacionamento da cidade, tudo isso passou pela comissão. Então, a partir do momento que a gente municipalizou o trânsito, agora só está dependendo da Prodenge, que é o lugar onde faz o processamento dos dados, né? Se multou um carro aqui, por exemplo, lá do Maranhão, a Prodenge é que vai buscar os dados desse carro lá no Maranhão e vai fazer a multa chegar lá no Maranhão para ele. E aí o dinheiro cai nas contas do município. Esse dinheiro, volto a dizer, vai ser reaplicado única e exclusivamente para a melhoria do nosso trânsito. Uma coisa que eu quero deixar claro, Ricardo, que é importante a gente salientar, que a gente tem que ter cuidado com o que faz no trânsito de Arcos, porque o trânsito de Arcos é um trânsito bom, não é um trânsito caótico, é um bom trânsito. Então, se a gente, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, a gente estava de uma ideia, até o João Carlos nos ajudou a pensar nisso, colocar um sinal de trânsito aqui, onde é complicado o cruzamento, Joaquim Murtinho com a Avenida Governador Valadares. A gente pensou em colocar um semáforo ali. Nós fizemos um estudo breve, a fila de carro ia fechar todos os cruzamentos para baixo aqui da Avenida Governador Valadares. Fecharia o cruzamento da Donato Rocha, fecharia o cruzamento da Solino e fecharia, às vezes, até o cruzamento aqui da Alves da Silva, dependendo do que fosse parar ali. Então, a rotatória, o João Carlos é a favor de rotatória, eu também sou, ela agiliza mais o trânsito, ela dá fluidez aos veículos, né? Então a gente optou em não fazer, porque era um investimento de quase 300 mil reais, um semáforo só, e ali nós temos 24 interseções. Você pode subir direto, Avenida Governador Valadares, você pode virar à direita na Joaquim Murtinho, você pode virar à esquerda na Joaquim Murtinho, você pode contornar e retornar a própria Governador Valadares. E o mesmo jeito, quem está descendo, quem está subindo, quem está vindo da Governador Valadares, ou quem está vindo da Joaquim Murtinho, em qualquer sentido, ele pode fazer a mesma coisa. Então ali é o ponto mais crítico, eu acho, do nosso centro ali. É a Governador Valadares com Joaquim Murtinho e a Governador Valadares com a Rua do Rosário. Então, eu não sabia disso, o João Carlos que falou isso na reunião. Quanto mais cruzamentos tiver numa avenida, mais lenta vai ser essa avenida. Então a gente já pensou em fechar aquele cruzamento de frente ao Banco do Brasil, para não ter mais aquele cruzamento ali, aquela retorno ali, emendar como é que chama? Canteiro. Né? A gente já pensou em autorizar o retorno na Donato Rocha, mas não autorizar o retorno na Joaquim Murtinho. Quem quiser retornar teria que ir até próximo ali a Rodomec. A Rodomec também não retornaria também na Rua do Rosário, para poder facilitar quem está vindo na Rua do Rosário. Quem for virar à esquerda, pega a faixa da esquerda e vira à esquerda na Governador Valadares. E quem quer continuar na própria Rua do Rosário, pegaria a direita e continuaria à direita. E a gente faria um retorno bem sinalizado, bem feito, ali diminuindo um pedaço daquele canteiro próximo à Rodomec. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que faz com o trânsito de Arcos. Porque não é um cruzamento em que você fica 5 segundos para poder cruzar o cruzamento. O que significa que o trânsito é ruim? Isso é democratizar. Você espera 5 segundos, o outro espera 5 segundos, o pedestre atravessa. Então, por exemplo, nós tiramos vários quebra-molas em Arcos. Porque governos anteriores, a pessoa pedia, eu estou demorando muito a atravessar minha rua com o meu carro, você pode pôr um quebra-mola aqui, porque o povo não para me passar. Mas aqui, eu vou te dar um exemplo da Rua São Geraldo. Tinha um quebra-mola na subida ali, provocando acidentes, na subida, por causa do cruzamento da Messias Macedo, que tem pouco fluxo de veículos. Ranquei o quebra-mola. Acho que não justificava aquele quebra-mola. E a minha ideia, a ideia minha do Denilson,
como político, como pessoa, era tirar alguns outros quebra-molas. E o que nós não vamos tirar, nós vamos suavizar. Porque quebra-mola em Arcos era sinônimo de Murundu. Né? As pessoas, o quebra-mola é para melhorar o trânsito, diminuir um pouco a velocidade, né? E gerar segurança. Em Arcos era o contrário, era para estragar o carro, parar o trânsito. Nós não temos essa concepção. Quebra-mola é para melhorar o trânsito, né? Diminuir a velocidade. Se você vê, João Carlos e Ricardo, tem mais de 150 pedidos de quebra-mola em Arcos. Se eu for aceitar atender todos, a gente para o trânsito de Arcos. Na Avenida Sanitária tem mais de 50 pedidos. A Avenida Sanitária, pessoal, é uma avenida que a gente já pôs ela para desafogar o trânsito do centro. Então, se a gente colocar muito quebra-mola nela, ela vai perder o sentido. Sim. Né? As pessoas hoje, se você quer se você quer passar, por exemplo, você quer ir aqui no posto Xodó, você está ali no bairro Gameleira, é muito melhor você pegar a Sanitária do que você pegar o centro da cidade, você vai muito mais rápido. Parece ser mais longe, mas não é mais longe. É mais rápido. Porque flui, né? Porque flui o trânsito. Então, se a gente encher de quebra-mola, como tem tantos pedidos lá, as pessoas até me xingam, falam que eu não atendo e tal. Mas não é. É que a gente passa por essa comissão e essa comissão avalia se é necessário ou não o quebra-mola. Muitas das vezes, às vezes é para atender 1 ou 2 famílias. E a gente prejudica o resto da cidade inteira. Então, nós não vamos atender. Né? Eu tenho, assim, por prática, não usar politicagem. Falar assim, vou atender para ganhar voto. É porque tem gente que quer atender todo mundo para ganhar voto, tá? Porque ele arrebenta com a cidade, né? E só para ser reeleito. Eu não vejo dessa forma. Né? A gente pensa que ser homem público é para tentar melhorar a vida das pessoas. Como? A maioria. Né? Não tem problema nenhum se 95% vai ser beneficiado e 5% não vai ser beneficiado. A gente tem que pensar no montante, na maioria da população. Né? A gente não pode fazer intervenções no trânsito, a gente não pode fazer política pública visando o interesse de uma pessoa. A gente tem que visar o interesse da coletividade. Né? E sempre medindo a água com fubá. Todo mundo sabe disso, né? Da dificuldade que nós estamos tendo com o Estado. O Estado, né, não está repassando o dinheiro que é nosso. Não é dinheiro de obra, de convênio, não. Isso nem existe mais. A Avenida Sanitária foi feita toda com dinheiro de convênio, dinheiro de obra que o Estado dava para a cidade. Hoje, além de não dar a obra, ele não paga o que é nosso, que é do nosso imposto. Que nunca teve na história de Arcos, João Carlos. Isso. Já teve queda de arrecadação? Teve. Mas o que é obrigatório do Estado nunca deixou de vir. Nunca. A primeira vez foi no governo do Pimentel e agora o Romeu Zema, nos 2 primeiros meses, também reteve o dinheiro que é nosso. Inclusive, em primeira mão, dou a notícia que estou indo amanhã em Belo Horizonte, na reunião no CREA com o governador, para ver se a gente resolve esse problema dos repasses. Porque se ele não repassar, como que eu vou prestar o serviço? Ele não repassa o dinheiro, como que eu vou fazer o transporte universitário? Como que eu vou fazer o transporte rural? Como que eu vou fazer o transporte sexto ao 9º ano? Não tem o dinheiro. Né? Mas você corta do outro lugar. O orçamento foi votado do ano passado, o orçamento está pronto. Nós não temos como ficar mudando muito. Né? A gente não esperava que o Romeu Zema fosse fazer isso. Né? Eu acredito que ele tenha boas intenções, mas até agora, com as prefeituras, não teve. Ao contrário do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que estava com uma situação fiscal muito pior do que a de Minas. O que o Rio de Janeiro está fazendo? Aqui, o ICMS, por exemplo, é pago semanalmente, às terças-feiras. Lá no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul é pago diariamente. O governador tem medo do credor ir lá e confiscar o dinheiro, ele paga diariamente para não ter problema de natureza jurídica com as prefeituras. Aqui em Minas não está tendo problema. Se fosse o outro estado, o governador anterior tinha sido cassado e essa mesma coisa já estava com problema de impeachment, né? Mas eu acredito que ele vai regularizar. Regularizando, a gente volta a todos os serviços e a questão da municipalização. O dinheiro que vai entrar para o trânsito vai ser gasto no trânsito. João. E uma coisa importante, né, falando da municipalização, que existe uma obrigatoriedade, né? Poucos municípios em Minas Gerais têm o trânsito municipalizado. Pouquíssimos. E tinha um limite de prazo, né? Que eu não sei se é abril ou maio, que era de fazer a municipalização. Então a Arcos também fez a municipalização por essa obrigatoriedade. E uma coisa muito interessante na municipalização é que ela vai abrir um espaço, né, para a gente ter verbas federais. Exatamente. Então o Estado, o governo federal, ele determinou, se até tal data, né, em 2019, as cidades não estiverem municipalizadas, elas não vão receber mais verbas para o trânsito. Então, por exemplo, a gente quer fazer uma ponte, um viaduto. Exatamente. Aí faz o projeto, vai levar em Brasília e através, como tem o trânsito municipalizado, né, a gente pode ter essa verba federal. Então, é imprescindível. Realmente é um passo muito grande. E a gente que está um pouco mais perto da prefeitura, no dia a dia aí,
trazendo vocês aqui, entrevistando, a gente vê que, como você falou, nunca aconteceu isso antes, de não receber a parte da prefeitura que o governo do estado, né, deve repassar. Então isso transforma com o governo, fica complicado, né, Denilson? Porque é uma verba que já estava sendo esperada, né? Exato. Que ela vem normalmente, né? Já tem uma estatística que a gente espera essa verba, e ela faltando traz um transtorno muito grande para a cidade. Nós só demos a notícia do corte do 6º ao 9º ano no dia 31 de janeiro, porque a gente esperava que o Romeu Zema fosse repassar. A gente esperou até o último dia que ele podia repassar. A hora que a gente viu que ele não ia repassar, como que eu vou fazer uma licitação, contratar ônibus, contratar motorista para não ter o dinheiro para pagar, né? Então a gente teve que suspender até que se pague. Ô Denilson, o presidente da MM, Gilvan, né, prefeito de Moema, ele, naquele texto que saiu na matéria do Tempo, assim que o governo divulgou o superávit de 4 bilhões, ele disse que ele acabou jogando gasolina na fogueira. O que você tem a falar sobre isso? É o seguinte, Ricardo, boa pergunta. O governo Pimentel não teve problema de natureza jurídica porque ele conseguiu provar que realmente o Estado estava sem dinheiro. Certo. Né? O Estado de Minas Gerais hoje, gente, é um caos. Ele gasta 83% de tudo que arrecada com folha de pagamento e inativos, e pensão, e INSS, e aposentadoria. Então sobra 17% de tudo que arrecada para o resto, que é manutenção de escola, tudo, pagamentos de serviços, e verbas para os municípios. Por exemplo, nós temos uma obra aqui, Ricardo, que é ali próximo à antiga Almoxarifado, entre a rua Augusto Lara e a Avenida Sanitária. Sim. Só falta uma parcela de R$471 mil para a gente inaugurar um posto de saúde lá. Uma parcela. Tem 2 anos que a obra está parada, está estragando a obra e eles não passam. R$471 mil. O que equivale isso para o Estado? Certo. Isso não estamos cobrando, não. Está lá parado, vai ficar tudo. Mas o que é do dia a dia, porque a gente fez compromisso, é o que a gente está cobrando. É constitucional, é obrigado. Antes, Ricardo, muita gente não sabe que existe um decreto. O Pimentel fez um decreto que antes, quando você pagava o IPVA, 50% vinha para o município e 50% ia para o Estado. Era automático. Ele fez um decreto para que 100% fosse para o Estado e o Estado passasse os 50% para o município. Para quê? Para ele reter, para ele segurar para ele. E o Zema prometeu para os prefeitos, no momento ali da transição, que ele iria revogar esse decreto junto ao Banco do Brasil. E não revogou. Então, o dinheiro que foi pago pelo João Carlos, por você, por mim, pelo nosso carro, o IPVA, que 50% é nosso e 50% é do Estado, foi todo para o Estado. E ele passou do que era nosso, dos 100% que era nosso, ele pagou 25% para o nosso. Então, ficou 75% na mão deles. Então, como que você vai fazer gestão? O prefeito de Formiga, meu amigo, Eugênio. O Eugênio falou, Denilson, aqui em Formiga ou eu tapo buraco ou eu pago o funcionário. Tá? As duas coisas não dá para fazer, não tem dinheiro. Não é porque ele é ruim. Não é porque ele não quer tapar os buracos, é porque não tem dinheiro. Aí as pessoas falam, mas podia tirar daquilo. Mas aquilo já está comprometido. Mas podia tirar daquilo. A gente tem feito, né, o que é possível. O que é prioridade, a gente tem feito. Mas para que você... Até teve uma pergunta lá, Jogar. Você está gastando 500 mil aqui no polo esportivo, por que você não põe esse dinheiro no transporte 6º ao 9º? Porque quando eu fui em Brasília, no governo federal, e o Rodrigo Pacheco, que hoje é senador da República, arrumou 509 mil para reformar o polo esportivo, a verba é carimbada. Ela só serve para reformar o polo esportivo. E você responde criminalmente por isso, né? Respondo criminalmente. Se então não dá para ficar desviando para outra coisa, porque você vai assumir uma responsabilidade que tem que prestar conta, né? Prestar conta. Então é muito importante que a população entenda isso. A gente tem que lutar, é bom esclarecer isso, deixar bem ciente, né, que na medida do possível, né, tenta solucionar. Porque a gente sabe que o transporte escolar é uma prioridade realmente. Né? Mas o que infelizmente hoje está a cargo do governo do Estado. João, até a promotora me questionou, falou assim, Denilson, por que você não cortou, ao invés de cortar o 6º ao 9º, cortou o transporte universitário? O 6º ao 9º, que eu pensei assim, isso foi sensibilidade minha, né? uma decisão minha. O 6º ao 9º ano, as pessoas moram em Arcos. Elas têm um recurso de ir a pé, de ir de bicicleta, o pai levar. Agora, quem estuda fora, em Formiga, Santo Antônio, em Bom Despacho, Divinópolis, não tem como o pai levar, não tem como sair de bicicleta. Então, eu pensei nessa forma. Tem outra alternativa, né? Como eu podia, o certo seria eu ter cortado tudo, inclusive o transporte universitário, porque não tem dinheiro para pagar. Não está tendo. Nós estamos fazendo um esforço, sim, muito difícil. Mas o certo seria cortar tudo. Mas como eu vi que dava para pagar um dos dois, eu optei pelo universitário, porque os meninos
Muitos deles, inclusive nós criamos critérios agora, porque antes todo mundo ganhava o transporte 70%. Hoje ganha 100% e a prefeitura está gastando menos. Por quê? Porque quem ganha mais de R$5.000 por mês não tem direito, segunda graduação não tem direito, pós-graduação não tem direito, professor não tem direito mais. Então, nós diminuímos o número. Com isso, nós demos para atender 100%. E a prefeitura ainda gastou menos ainda. Então, foi esse o critério que eu utilizei. Se eu estiver errado, as pessoas, né, vão me julgar se estão certo ou se está errado. Claro, quando dói na pessoa, a pessoa se sente mais prejudicada. Mas a minha intenção é voltar o quanto antes. Se o governo do estado pagar o que é nosso, a gente volta, não tem por que não fazer. Né? O prefeito acorda cedo querendo fazer o bem, não acorda querendo fazer o mal. Né? A gente quer criar serviço, aumentar a arrecadação, melhorar a vida das pessoas. Né? Eu acho que não acredito, não tem um prefeito que acorde pensando em outra coisa. Nenhum ser humano acorda pensando em fazer o mal para ninguém. Né? A gente tenta todo dia acertar. Somos falhos, somos humanos, podemos errar, sim, podemos errar. Mas tentando acertar, não de má fé. Né? Pra você ter uma noção, eles gastaram no governo passado 1.712.000 com transporte. Nós gastamos 750 mil, o mesmo transporte. Agora nós estamos gastando menos de 500 mil, levando todo mundo, pagando, levando menos pessoas e pagando 100% para quem tem direito. Né? Então, foi 1 milhão de economia de 2016 para 2017. 1 milhão de. Por isso nós estamos dando conta de fechar nossas contas. Né? Como que você está dando conta? 17 milhões que o Estado está devendo, tirou do seu mandato, como é que você está dando conta de fechar? Pagar em dia, pagar fornecedor em dia, salário de funcionário, 13º em dia. Gestão. Na ponta do lápis. Estou lá na prefeitura até à noite, todos os dias, com a equipe, na ponta do lápis, cortando onde pode, diminuindo onde pode e tentando justificar tudo. Porque o salário é muito importante, né? Além de ele fazer o comércio movimentar, né? Eu sempre falo para meus funcionários lá, eu tenho um comércio aqui em Arcos há cerca de 15 anos aí, e nunca atrasei o pagamento. Eu falo para eles, olha, o que é separado até antes é o salário de vocês. Exato. Porque eu sei que realmente isso é muito importante, é o sustento da família, então realmente tem que dar prioridade para isso. Além de você melhorar a vida da família, você movimenta a economia local. Movimenta. Né, o comércio, né, os serviços. Você imagina uma prefeitura ficando 2, 3 meses sem pagar, como é que fica o comércio? Arrebenta com o comércio. Arrebenta o comércio, arrebenta a cidade. Eu, por exemplo, no final do ano, João, essa colocação sua me lembrou aqui um que eu fiz, que eu adiantei o pagamento do 13º e anunciei que ia pagar, porque muitas prefeituras anunciaram que não ia pagar. Eu fiz o contrário, eu anunciei que ia pagar e anunciei que ia pagar adiantado. Para quê? Para dar uma tranquilidade, uma segurança para as pessoas e as compras. Porque o comerciante ele precisa ter essa garantia para ele investir. Como é que ele vai comprar? Como é que ele vai pôr o produto na sua prateleira? Você sabe que o comércio não vai ter dinheiro. Né? Então eu fiz uma questão de 1 mês antes, anunciava, vão pagar e vão pagar adiantado. Vão pagar a primeira parcela no dia tal e a segunda parcela, que era dia 27, eu vou adiantar para o dia 18. Fiz isso para poder tranquilizar o comércio. Isso é importante. Deixa eu fazer uma intervenção, porque tem muita participação. Vamos lá, ótimo. O Carlito entrou, viu, aqui na nossa live. Carlito, você tá anotado no papel aqui, Carlito. Eu não esqueci de você, não. Carlito, vou mandar olhar para você lá, viu? Aqui a gente estava discutindo antes do programa começar, Carlito, a questão da sua rua lá. Daquele problema que você sempre relata aqui pra gente, lá tá bom? Tenente Florencio Nunes? Isso, Tenente Florencio Nunes. Mas eu tenho uma pergunta aqui pelo nosso aplicativo. Prefeito, tem como melhorar os passeios? Estão precários em alguns pontos do centro. Temos a presença aqui na nossa live do Marlon Santos, que não entendeu. O Otávio Miranda, né, secretário de Assistência Social, também está conosco. A Cristiane Romano também está conosco aqui na live. Um abraço, Cristiane. O Carlito ainda reclama aqui da questão da faixa de pedestre na Avenida Magalhães Pinto. Ele sempre fala nisso, né? Perto do ABC de cima ali. Abraços para o Álvaro dos Santos Jubilote, o Álvaro Português, o nosso Álvaro aqui. O Rony César e vários outros que a gente vai passando com o decorrer da programação. Vamos lá? Vamos lá. Então, qual que é essa faixa, Ricardo, de pedestre na Magalhães Pinto? Qual que é? Ali no supermercado ABC, né? No ABC de não cima. Tem a rotatória, não é? Isso. E o que ele fala? Que já está fora do lugar? Pergunta para o prefeito por que não tem uma faixa de pedestre na Avenida Magalhães Pinto. Ele sempre fala naquele ponto ali do ABC. Em frente à farmácia do Vicente, será? Isso, eu acho que é ali. Ele sempre cobra aqui. João. Vamos lá? Vamos lá. Então, o próximo assunto nosso aí, gente, se alguém tiver alguma pergunta sobre municipalização do trânsito, pode aproveitar e fazer, tá? Mas com certeza é uma coisa que vai trazer muito benefício para a cidade, né? A gente vai ter, com certeza, um trânsito melhor
através da municipalização do trânsito. Não tem dúvida. Mas deixa o Denilson falar aí, ó. Tem como melhorar os passeios, Denilson? Tá perguntando ali. Nós temos uma Mário dificuldade. Sérgio Almeida. O Mário, nós temos uma dificuldade muito grande no que diz respeito a investimento, porque é falta de dinheiro mesmo. E a gente tem dificuldade de receber isso, porque tem uma nova legislação agora que proíbe a gente cobrar no IPTU. Então, a ideia seria a gente fazer o passeio, principalmente nas principais ruas da cidade, melhorar a acessibilidade e cobrar no IPTU. Mas nós já estamos com um projeto em andamento, que é o projeto de acessibilidade, que é uma exigência do governo federal. Inclusive, como o João Carlos disse do trânsito aqui, se a gente não municipalizar o trânsito, a gente vai perder verba federal. É a mesma coisa da acessibilidade. Para a gente requerer qualquer tipo de verba no governo federal, nós vamos ter que fazer as intervenções nesses passeios. Só que hoje, Mário, infelizmente, nós estamos lutando dia a dia para pagar despesa fixa, despesa própria, que já está feita, despesa de funcionário que já tem, concursados e tudo, né? A gente fazer investimento hoje já não tem condição. Sabe? O que a gente está tentando é que eu tenho, graças a Deus, uma amizade muito boa lá em Brasília, né? Como eu fui deputado, eu tenho um conhecimento bom lá, eu não preciso marcar nem para falar com o ministro, eu entro lá como ex-deputado e prefeito, eu não preciso nem marcar audiência, se tiver eles me atendem na hora. A gente está tentando fazer isso, pegar as principais ruas da cidade, não dá para fazer na cidade toda, não vou iludir ninguém aqui e falar mentira, que eu não sou disso. A gente fazer as intervenções, João Carlos, nas principais avenidas e ruas da cidade, melhorando a acessibilidade, né? Eu tenho um projeto, inclusive, aqui, de calçadões, melhorando o comércio da cidade. Você chegaria aqui, por exemplo, na rua Getúlio Vargas, na Jarbas Ferreira Pires, na Governador Valadares, na Praça Floriano Peixoto, não teria degrau. Igualzinho tem no Chile, lá em Santiago, nessas cidades turísticas, Roma, né, na Itália, na Europa, nos Estados Unidos. Esse seria um plano só. Você não teria, a cadeira de roda não precisaria ter rampa para subir. Mas eu ainda tenho um sonho de fazer pelo menos na Praça Floriano Peixoto. Você vai chegar no Yolanda ali, você vai pegar uma rampinha, na cidade ali próximo àquela faixa de pedestre, você já sobe no mesmo nível. Ali vai ter as divisões dos estacionamentos, mas você vai andar ali com sua criança, carrinho de bebê, senhoras de idade, não vai ter degrau. Vai até no fórum. Aí nas ruas, né, Passos, Professor Francisco Frias, Coronel Zé Ribeiro, Olito Fonseca, Coronel... E aquelas ruas ali todas teriam a rampinha, mas na praça seria o mesmo nível. Não teria mais passeio. Seria o mesmo nível só, né? E a gente queria fazer isso também, fazendo calçadões, para privilegiar o comércio. Porque quem dá emprego para nós aqui é o comércio. A maioria dos empregos de Arcos é comércio. As indústrias estão cada vez mais modernas, cada vez automatizando mais e tendo menos emprego, né? Então é um problema que nós vamos ter que falar sobre isso aqui, de emprego e renda da cidade, que é justamente sobre isso. A cidade de Arcos, por ser essa cidade industrial. Mas a nossa ideia é fazer essa acessibilidade, Mário, nas principais ruas e avenidas de Arcos. Na cidade toda, hoje é impossível. Estou sendo de acordo com a realidade do município. Mas eu vou voltar aqui ainda na municipalização, Denilson. Vão ser duas perguntas bem diretas. Municipalizar o trânsito é a solução para o problema? Municipalizar o trânsito quer dizer dinheiro ou não? É garantia de dinheiro, de verba, no caso que eu falo, ou não? Não, Ricardo, ele é a garantia de que a gente vai ter verba para manter esse trânsito bem distribuído na cidade. Certo. Fala assim, essa municipalização vai dar lucro? Não vai dar lucro. Mas ela já não dá, hoje ela ainda não dá lucro, ela dá prejuízo, porque a gente tem que tirar de outras áreas, da saúde, da educação, para pôr no trânsito. E não está tendo. A partir do momento que a gente municipaliza, quem quiser fazer gracinha aqui em Arcos, é um cara de fora aqui, dá um cavalinho de pau. Ele era multado aqui, a multa ia para onde? Ele fazia as nossas crianças correr risco aqui na cidade e a multa ia para o Estado. Hoje não, a multa vai vir para Arcos. Então esse dinheiro vai ser investido na melhoria do trânsito de Arcos. Então, não é uma garantia de sobrar dinheiro, mas é uma garantia que o trânsito vai ficar melhor. É uma garantia que nós vamos ter recursos para poder investir no trânsito de Arcos, né? Por exemplo, você acha que eu não queria, por exemplo, colocar as placas de moto e as placas de carro imediatamente para quem colocar moto no lugar de carro ser multado? Por que eu não coloquei? Porque eu não tenho dinheiro para as placas. Eu não tenho orçamento para isso. Ah, mas é muito pouco. É pouco, mas não tem, né? O seu filho te pede uma bicicleta. Uma bicicleta é muito barata, mas eu não tenho para comprar a bicicleta agora. Você promete pro seu filho, esse ano que vem, filho, você estuda na escola pública, o ano que vem eu quero te pôr na escola particular mais cara da cidade. Chega no final do ano, você é mandado embora. Sim. Você é sem palavra?
Ou você foi mandado embora, não tem como você pôr ele na faculdade, na escola particular. Não é que você é sem palavras, você queria colocar ele na escola particular, pagar a melhor escola particular para ele. Mas chegou em novembro, dezembro, seu patrão te mandou embora. Certo. Seu filho vai te chamar de sem palavra, igual me chamaram de sem palavra, porque eu não cumpri o 6º ou 9º ano. Na campanha eu nem prometi isso, porque eu nunca pensei que fosse preciso cortar. Eu prometi foi transporte universitário, 100%. 6º ou 9º eu não toquei nesse assunto, porque já existia, eu só mantive o serviço. Eu nunca imaginava que eu fosse ter que suspender. Então, Ricardo, sua pergunta é muito boa. Garantia de dinheiro, ela é garantia que vai ter recurso para a gente manter o trânsito. Dar lucro não vai dar, mas já é um grande sinal, já é um grande avanço. A gente ter dinheiro para poder investir. João Carlos deu uma ideia, várias ideias ótimas para nós aqui, que ainda está no papel. Por que não saiu do papel? Não é porque a gente não quer, é porque não tem dinheiro. Tá certo. João. Isso é muito importante. Eu acho que a municipalização vai fazer assim, o dinheiro não vai passar por aqui, ele vai passar e ficar. Né? Então, e ela abre possibilidade da gente trabalhar com essa, por exemplo, com o rotativo, que é o próximo item que a gente vai falar aqui, né? Eu já coloquei isso na comissão. Eu morei, nasci e cresci em São Paulo, então a gente já vem de uma experiência de uma cidade maior. Eu falo sempre isso para a prefeitura, tomar muito cuidado com o rotativo, para que o rotativo não afaste o cliente do comércio. Então, às vezes, a gente vê aí muito comércio colocando placa de proibido estacionar, né? Querendo fazer carga e descarga na frente do seu comércio ali, achando que aquilo é uma grande vantagem. Isso é um tiro no seu pé. Porque quando o Nilo estava aqui, ele até comentou, né? Isso. De um rapaz que ele tentou estacionar aqui na cidade de Arcos, não conseguiu estacionar. Como ele tinha que fazer um serviço lá em Formiga, ele foi para lá e acabou comprando em Formiga. Então, exatamente, nós temos que fazer o processo contrário, atrair as pessoas para cá. Exatamente. Então, a gente tem que pensar muito nisso no rotativo. A gente tem algumas ideias aí, né, Denilson? De dar um tempo da pessoa poder parar, para ela poder comprar. A ideia é circular, é não ter mais aquele carro parado 7, 8 horas, né, ali em frente do comércio. Isso. Às vezes carro até de funcionário. E eu já também, na comissão, já mencionei sobre o transporte público, que é uma coisa que tem que ser pensada, né? O edital tá ficando pronto, já viu, João Carlos? Tá, eu vou falar no rotativo e falar do transporte público também. Tá, ótimo isso. Então, vamos começar a falar do rotativo. Tá, deixa a gente dar só uma preferência aqui para os nossos ouvintes, porque a nossa audiência estava alta. Aqui, Danilo Castro falou aqui sobre a retirada dos veículos pesados nas áreas centrais de Arcos. É um tema muito, muito questionado aqui, né, João? A gente já trouxe o Marquinhos aqui para falar sobre isso, né? Trouxe o pessoal que cuida aí da parte da manutenção das vias aí. Uhum. E a gente tem que entender isso, gente. Arcos, quando você constrói uma rodovia, você vai contratar um asfalto para uma determinada, né, capacidade em peso. Certo? Então o asfalto da cidade, ele não tem essa capacidade para 45 toneladas, 50 Exatamente. Toneladas. O que estraga a via não é propriamente dito o peso, não é? Porque se ela foi contratada para 45 toneladas, passou um caminhão de 45 toneladas, não vai estragar ela. Exato. Então é o excesso de carga, por exemplo, que ele causa danos, porque o caminhão não consegue distribuir o peso ao longo da via. Mas as nossas vias, por exemplo, elas vão comportar no máximo aí 25 toneladas. Então qualquer veículo que passe, mesmo dentro da carga permitida, acima de 25 toneladas, ele vai deteriorar o asfalto. E uma coisa muito importante, que vai uma defesa aí da prefeitura, que a gente vê muito falar, quando começam as chuvas, devido a esse caminhão que já deteriorou o asfalto, quando começam as chuvas, começam a abrir os buracos. Exato. E quando está chovendo, não dá para tampar buraco. Fica até pior. Porque, gente, sabe essa pedrinha solta no asfalto? É ela que provoca outros buracos. Porque o carro traciona em cima dela e ele vai arrancando o asfalto. Exatamente. E vai causando novos buracos. Então, por isso que não se deve realmente tampar o buraco enquanto está naquele tempo de chuva, né? Tem probabilidade, tem... A meteorologia está falando, vai chover nos próximos dias. Não adianta tampar os buracos. Né? Infelizmente. É jogar o dinheiro fora. E é caro, o asfalto é caro, né? É caro, tem uma manutenção aí que vai tirar uma equipe de um outro serviço que ela estaria fazendo. Então a gente precisa tomar duas soluções aí, Ricardo. Uma é com essa de limitar
o trânsito de veículos dentro da cidade de Arcos. A gente sabe que existe um trânsito de veículos de carga em excesso, pessoal fugindo do pedágio, né? Então a gente tem que realmente coibir isso daí, né? Em função disso, para que o asfalto não fique tão deteriorado, porque senão na época da chuva sai esse monte de buracos aí nas vias. Ok, Denilson, pergunta aqui, estão falando aqui que o número de estacionamentos de moto, se não é muito grande, muitas das vezes estão vazios e não temos local para estacionar. O que você tem a falar sobre? Acontece mesmo, Ricardo, às vezes acontece, mas como é um período experimental, essas vagas vão ser mudadas de acordo com a necessidade. Sim. E ao passo também que tem lugares, por exemplo, do exemplo aqui em frente à loja 100, ali tem várias vagas e ainda faltando vaga, né? Acontece muito. E vai chegando também na parte da manhã ou na parte da tarde, as pessoas vão embora do serviço, às vezes fica vaga mesmo. Mas no período de pico, no período do dia mesmo, essas vagas estão ficando cheias. O problema maior é que muitas das motos não estão respeitando essa obrigatoriedade de se estacionar no estacionamento de moto, estaciona no lugar do carro, e quando você vê o estacionamento da moto, está sem moto. Eu te falo aqui em frente, o Banco Brasil aqui tem estacionamento de moto aqui no canteiro e tem moto estacionada de fora e de frente, que não é o lugar delas. Então, uma moto, ela atrapalha o lugar de um carro, né? E ela não precisava disso. Então, isso, a pessoa que está fazendo a pergunta muito boa. Nós estamos ainda em fase de testes, apesar que já tem um tempinho já, mas nós estamos em fase de teste. Locais que nós vamos ter que aumentar, nós vamos aumentar, e locais que nós vamos ter que diminuir, nós vamos diminuir. Lembrando que agora já vamos dar entrada, a hora que secar agora, para acabar o período de chuva, nós vamos delimitar também o estacionamento de carros, que é 5,40 m, né, João Carlos? 5,40 m. Então, também, aí as pessoas vão ver que se estacionar no lugar do carro, vai haver a multa, né? Com o trânsito, por exemplo, hoje a polícia militar é muito sobrecarregada com a política ostensiva da polícia. Então, nós, com a municipalização do trânsito, nós vamos ter os agentes que vai ter o direito de fazer as multas e tudo. Então, essa capacidade de gestão vai melhorar também, né? Que a gente vai ter uma equipe maior também. Nós vamos ter o Jari, que é a junta de recursos. Você foi multado, não concordou com a multa, você vai recorrer, né? Nós vamos ter uma equipe lá, formada de vários setores da sociedade, que vai julgar se você está certo ou não. Se você pode pagar a multa, deve pagar a multa, ou você deve ser liberado de pagar essa multa. Então, eu acredito que essas questões pontuais nós vamos minimizando, porque não existia estacionamento de moto na cidade. Nós primamos, né? A pergunta do ouvinte é muito boa, primamos colocar nos cruzamentos, porque quando você chegar no cruzamento você tem uma visão melhor, porque a moto ela atrapalha menos a visão do que o carro. Então você pode ver que sempre a gente colocou nos bicos de quarteirões, para que a pessoa chegue, por exemplo, aqui na Dona Rocha. Você quer olhar para cima, se vem carro ali na Federal, tem estacionamento de moto. Você olha, você vê melhor, né? Ao passo que se parar um caminhão ali, você tem que ir lá no meio da via para você ver se o carro dá para você atravessar, se dá para você entrar no cruzamento. Foi estratégico mesmo. Foi tudo pensado. A minha esposa perguntou isso faz umas 2 semanas, mais ou menos, né? Por que elas estão tudo na esquina? Eu falei, por causa disso, para facilitar a visão de quem for atravessar o cruzamento. Então as motos são mais baixas, são menores, elas dão uma visão bem melhor. Um local que a gente já viu várias pessoas agradecer foi ali na Fumusa. Que a Parava a ambulância, você lembra? Não conseguia a pessoa atravessar ali, ela não tinha visão. E ali era realmente um lugar perigoso. Isso. Então melhorou demais, né? Então, eu ia até esclarecer uma coisa desse ouvinte, que a gente trabalha direto com a formação do condutor, e tem crescido anualmente a formação de motociclistas, né? Então hoje não está maior do que a do carro, mas já está chegando muito perto. Você vê, nós tivemos essa última banca 51 exames de moto e tivemos 57 de carro. Então a gente já vê que já está quase a tendência de passar. Por quê? Devido à economia do país. Exato. A moto é mais flexível, né? Ela tem um custo menor, ela tem um custo menor de aquisição, consome menos combustível. Manutenção também mais barata, são 2 pneus, o carro é 4, por exemplo. Exato. Só por aí você já vê que já vai diminuir bastante, né? Então, a tendência mundial, né, é aumento da utilização de motocicletas e diminuição da utilização de carros. O carro seria mais para viajar, para mim ir para outras cidades. Internamente, bicicleta, moto e transporte público. Mas o meu sonho, João, era colocar ciclovia na cidade inteira.
a cidade, o relevo da nossa cidade não ajuda muito. Não ajuda. Igual o Lago da Prata, que é muito bom para bicicleta, né? Governador Valadares, essas cidades mais planas, né? Mas o meu sonho aqui, por exemplo, eu tô agora a partir de, acredito que semana que vem, eu vou para trabalhar de bicicleta. Eu vou usar o carro, claro. Se precisar de uma obra mais longe, se precisar de uma zona rural, eu pego o carro da prefeitura e vou. Mas da minha casa para a prefeitura, eu vou de bicicleta. Eu quero ver essas pessoas verem que dá para fazer isso. E existem estatísticas, viu, Denilson, que quanto maior o número de ciclistas na via, ele aumenta o respeito do condutor à bicicleta. Isso. Aconteceu isso em São Paulo, né? Muitos atropelamentos, pessoas morreram. Por quê? Porque o condutor não estava acostumado a dividir o espaço com o ciclista. A partir do momento que a gente aumenta o número de ciclistas, vai havendo uma socialização, as pessoas vão começar a entender que existe um outro veículo de menor velocidade e que também precisa ser respeitado, e aí ajuda bastante. E para a saúde também, uma coisa assim, tem pontos negativos, tem do suspensão do 6º ou 9º ano do transporte, mas a gente tudo tem que tirar algum ponto positivo, né? Eu levo minha menina na escola todos os dias e vou para academia. E eu nunca vi, na história de Arcos, tanta bicicleta de manhã indo para a escola. As pessoas estão tirando a bicicleta, cada menino gordinho mesmo, pegando a bicicleta e indo para a bicicleta, porque não tem mais o transporte 6º ou 9º. Vai ter pais que têm condição de levar de carro, vai ter pais que não têm condição. Né? Então o menino está pegando a bicicleta, outros andando a pé. Eu fiquei assim, me foi assim um consolo de estar tão triste de ter que cortar um serviço na cidade, porque ninguém quer cortar, mas ao mesmo tempo eu falei assim, gente, vai ser bom para a saúde desses meninos também, vai ser, né? Não que eu queira isso, não estou desejando isso, mas eu senti bem de ver que eles estão se dando um jeito deles, né? Indo de bicicleta, isso me motivou, inclusive, a eu andar na minha bicicleta, porque eu sou um ciclista de criança, então eu vou para a prefeitura agora de bicicleta para mostrar que tem jeito. E isso é um ponto para a gente fazer, para a gente destacar aqui no programa falando de trânsito. Eu em primeira mão, viu, Carlos? Não contei para ninguém, estou contando aqui em primeira mão que vou para bicicleta. Para aumentar esse respeito com o ciclista. Isso. Eu quando começou as férias, eu mencionei muito isso. Falei, gente, vamos tomar mais cuidado. As crianças estão na rua jogando bola, né? Que eles estão de férias, andando de bicicleta, então vamos diminuir a velocidade, vamos prestar atenção nas crianças, né? Que isso é muito importante. Ok, e por falar em bicicleta, um abraço pro pessoal da Impacto Bike, né? Isso, nossos anunciantes aí. Isso, e daqui a pouco a gente vai falar sobre a ciclofaixa ainda. E a Impacto Bike tá agora na Governador Valadares, né? Isso, loja nova. Lembrar que eles mudaram com loja nova lá. Ô Denilson, é trânsito, e o pessoal tem falado, Denilson, muito sobre estradas rurais. O que você tem, você, o seu secretário de obras, tem a noção de como que está a malha das estradas rurais, quando, né, vai ter uma melhoria e como que está essa situação? É o seguinte, nós temos 3 máquinas, que 2 estão estragadas e não tinha dinheiro para arrumar, porque o final de ano o orçamento encerra, início de ano também o orçamento não foi aberto, agora que nós estamos arrumando. E são máquinas da Sotrec. A Sotrec ela é uma marca mundial, então ela não preocupa se ela vende para Arcos, se ela vende para Belo Horizonte, ela vende para o mundo inteiro. Então, para a gente comprar da Sotrec, pagando adiantado, eles não vendem para a gente. Então, é a maior dificuldade do mundo para comprar da Sotrec. Nós tivemos um problema de orçamento, de dinheiro mesmo, falta de dinheiro para comprar material, porque se você passar somente a máquina em determinados locais da zona rural, fica pior, porque graças a Deus choveu bem, a gente está precisando de chuva também, que a Copasa agradece, né, porque está faltando água demais. Graças a Deus choveu bem, foi um período muito bom de chuva esse ano. E se você mandar a máquina nesse período de chuva, fica pior, costuma ficar pior. Então a gente tem que ter um material para mandar junto. Né? Nós temos 7 caminhões, 4 estão estragados, por falta de dinheiro. Falta de dinheiro mesmo, estou aqui dando minha palavra de honra para vocês. Né? Eu liguei, caí num buraco aqui na Avenida do Governador, na Magalhães Pinto, aqui perto da rotatória. Né, passei num buraco ali e falei, gente, vamos tapar esses buracos aqui, eu sei que não está tendo dinheiro, mas pelo menos da área central da cidade. Falei, Deus, não temos massa asfáltica e não temos dinheiro para comprar. Sou o prefeito, eu podia mandar, vai para fazer, mas eu tenho que ter, né, um bom senso de saber o momento que o município está atravessando, o momento que o estado está atravessando. Não falo nem o país, porque tem alguns estados que estão ainda recebendo em dia e tudo, mas os municípios, não é só Arcos não, gente, são 853 cidades. O estado de Minas Gerais é o maior estado da federação, com 853 municípios, todos eles. O governador não está assim, eu vou passar o dinheiro que é do meu partido, eu passo, do que não é do meu partido, não passa. Ele não está passando para ninguém.
Isso nós não podemos reclamar dele não, porque o novo, não tem nenhum prefeito novo. O partido dele é novo mesmo, né? Então, ele não ele tá passando pros amigos dele, você não é amigo dele, Denilson, por isso que ele não tá passando por você. Não tem nada disso. São 853 municípios. Eu nunca vi o prefeito de Uberlândia fazer manifestação. O Odelmo Leão, ele foi deputado federal 4 vezes, deputado estadual 2 vezes, prefeito 4 vezes. O cara ir lá com a gente fazer manifestação para receber dinheiro de Uberlândia, uma cidade próspera daquela, 700 mil habitantes. Então, o prefeito de Juiz de Fora fazendo manifestação, o prefeito de Governador Valadares, Divinópolis está intransitável, Formiga, quem vai em Formiga vem aqui, não tem dinheiro para tapar buraco. Não é porque o Eugênio não quer, não. É porque não tem o dinheiro, gente. Ah, mas vocês reclamam demais. Nós não estamos reclamando, não. Nós vamos vencer. Deserto foi lugar de passar, não é lugar de morar, não. Nós vamos sair desse deserto. Mas eu queria, assim, que deixar aqui o coração aberto para deixar para vocês, assim, se não faz mais, não é porque não quer. Porque quanto mais um prefeito fazer, melhor para ele, melhor para o nome dele, melhor politicamente para ele. Se ele quer seguir carreira política, ele vai ter voto para deputado, ele vai ter voto para atuar, ele vai ser prefeito de novo, ele pode voltar a ser vereador, ele pode continuar a vida pública. Se não está fazendo, não é porque não quer. Né? E não tenha dúvida que nós temos uma equipe lá muito boa. É questão de prioridade, gestão, o que vai investir, aonde vai investir, onde vai cortar ou não vai cortar. Nós temos a satisfação de dizer para vocês, nós estamos fazendo a coisa certa, cortando. Muitas das vezes as pessoas não entendem. Nós não estamos cortando benefícios, nós cortamos privilégios. E com esse corte de privilégio está dando para manter a máquina faltando 17 milhões. Prefeito de comparação, 17 milhões, o que dá para fazer? Dá para fazer 4 hospitais do que eu estou querendo fazer. 4. Dá para pagar 4 folhas de pagamento da cidade de Arcos. Dá para fazer uma obra de R$1 milhão por mês até o final do meu mandato. Só o que o governo do estado está devendo para Arcos. Então, assim, é muito dinheiro, gente. É 17 milhões de reais. Né? A nossa folha de pagamento fica em 4 milhões. Mas Denilson, Arcos recebe 93 milhões por ano. Onde vai esse dinheiro? 51,3% desse dinheiro paga a folha de pagamento. 25% que é obrigado a gastar na educação, nós gastamos 32%. E 15% que é obrigado a gastar na saúde, nós gastamos 25%. Acabou o dinheiro. Não sobra dinheiro para mais nada. Está tudo investido na educação, na saúde e na folha de pagamento. O que eu tenho feito? Obra de corpo bombeiro, reforma de polo esportivo, avenida sanitária, asfalto, algumas obras que a gente faz na cidade com dinheiro do recurso federal, dos deputados e os senadores que a gente é amigo, consegue através de emenda parlamentar. Isso é importante a população saber, né, Denilson? Porque são muito poucos prefeitos que aceitam, né? Vêm falar, vêm expor para a população, e isso é fundamental. Hoje a gente tem um caminho muito interessante que até o Bolsonaro usou muito para sua eleição, que é o Facebook, né? Apresentar. A gente lá na comissão sempre falou isso daí, né? Vai fazer uma obra, vamos divulgar ela no Face, vamos fazer com que as pessoas tenham ciência do que está sendo feito e por que está sendo feito, até para não gerar comentários errados, né? Exato. Então, o que foi feito nas últimas obras com relação ao trânsito foi isso, notificar, foi colocado até faixas. Né? Da rua que foi mudado o sentido. Como que é o nome daquela rua? Sulina. Não, eu não vi uma reclamação da Sulina. Uma reclamação. Foi feita a sinalização de acordo, e isso é muito importante, né? É assim que a gente desenvolve. Bom, vamos entrar no assunto do rotativo? Vamos lá, pode Se seguir. você quiser que eu seja um pouco mais rápido, eu vou também. Pode seguir. Tem muito assunto todos ainda. os assuntos, é muito assunto. Tem muita muito coisa. assunto, mas o importante é esclarecer também a dúvida do ouvinte. Né? A participação é fundamental. Agora, né? do Danilo Castro aí, que perguntou sobre o peso, ele deve estar falando que a gente já está tendo problema na Avenida Sanitária, do trecho onde pega da Ponte do Olaria até aqui na Avenida Dr. Moacir Dias de Carvalho, porque vem as carretas com mais de 30 toneladas de argila e ela passa sempre no mesmo lugar. Você pode ver que a Avenida está afundando. Ela, como o João Carlos diz, aquele asfalto que nós fizemos ali é asfalto para a cidade, não é asfalto para rodovia. E o peso que está passando ali é peso de rodovia. Então, num momento ou outro, nós vamos ter que fazer. Já fizemos umas interferências, tivemos que mudar aqui, fizemos um trabalho forte aqui na Dr. Moacir Dias de Carvalho, inclusive naquela rua Florita, que eles estavam entrando ali para pegar, porque subir é muito pesado, eles não estavam dando conta, eles estavam fazendo um zigue-zague ali dentro do bairro Sion. Então estragou demais o bairro Sion, nós recuperamos tudo. Mas o peso continua. A nossa ideia no futuro é fazer um anel viário para tirar esse trânsito pesado de dentro da cidade. Mas hoje não tem dinheiro para fazer. João? Então vamos falar do rotativo? João, o rotativo,
Quero. O rotativo é o seguinte, você sabe muito bem que a gente tem um plano rotativo, aquele rotativo que você vai poder comprar os minutos no seu celular, você pode digitar sua placa ou tirar foto da placa, tudo muito moderno. A gente quer colocar o rotativo, que a pessoa tem direito, por exemplo, de ir a um supermercado, pegar uma compra, ou ir num banco fazer um saque, pelo menos ela fica meia hora ali sem pagar nada. A partir da meia hora seguinte, ele vai começar a pagar de acordo com a necessidade que ele ficar ali naquele local. Mas antes de fazer o rotativo, eu não achei que fosse justo a gente cobrar para a gente dinamizar e democratizar esse espaço público antes de fazer um bom investimento no transporte público. Porque senão o cara fala assim, Denilson, tudo bem, você está querendo evitar que eu vá com o meu carro para o meu serviço, que eu vou chegar no meu serviço 8 da manhã e sair 6 da tarde, não é isso? É isso mesmo. Mas como que eu vou para o meu carro? Não tem transporte público em Arcos. Então agora nós vamos criar o edital e vamos, hoje em Arcos, tem quase 40 anos que a Irmãos Cardoso toma conta do transporte público de Arcos, sem concessão, ou seja, está irregular. Então nós vamos regulamentar isso agora, nós vamos criar agora o edital, vamos fazer a licitação e a empresa que ganhar vai tomar conta do nosso transporte público. Como? Hoje, os Cardoso que põem o preço da passagem, os Cardoso que põem onde eles vão passar, qual o bairro que vai passar, qual a rota, qual o ponto que vai passar, qual o lugar que vai andar, tudo. Aí não, é a prefeitura. A prefeitura vai delimitar as rotas, pontos de ônibus, vai delimitar preço de passagem, né? Hoje o Luiz Mar me fala, eu ligo de Formiga, o preço de Formiga eu ponho aqui em Arcos. Não vai ser assim mais. Então vai ter. Então, pra gente começar a cobrar o rotativo imediato, eu gostaria primeiro de ter um bom transporte público. Porque aí o cara fala, não, tudo bem, eu não vou para o meu serviço de carro, não. Mas eu queria te passar na porta da minha casa, ali próximo da minha casa, e pegar uma lotação. Isso é importante. Né? Então a gente queria atacar as duas frentes, o transporte público e depois entrar com o rotativo. Mesmo com o transporte público eficiente, João Carlos, a gente queria fazer aquilo que inclusive ideia nossa lá da comissão, de deixar a pessoa meia hora à vontade. Quer fazer um saco no banco, parou o carro, vai lá, saca. Se ele ficar mais de meia hora, ele vai pagar. Mas se ele for lá realmente só para sacar, o que a gente quer é melhorar, democratizar o acesso à vaga na cidade. Para quê? Para a gente modernizar e melhorar o comércio da cidade. Com a internet agora, o comércio está sendo muito prejudicado, né? Nós compramos na internet e queremos emprego para os nossos filhos nas lojas de Arcos. Então, uma hora não vai dar conta, essa conta não fecha, é incompatível. Né? Então, a gente compra na internet, a gente gera emprego para fora, mas na hora de querer emprego para os nossos filhos, um estágio, a gente pede em Arcos. Então, infelizmente, e a gente para, às vezes até o próprio dono do estabelecimento para o carro em frente. Ele está atrapalhando o cliente, o potencial cliente dele de parar ali e comprar dele. Então a gente vai ter o rotativo nas principais ruas e se você não quer pagar, você também vai ter a oportunidade de não pagar. Você vai ter que parar numa rua mais para baixo. Ou não sei se rua Formiga, ou se rua atravessa, uma paralela, né? Você vai poder também não pagar, mas você vai ter que andar um pouquinho mais. E que é bom para a saúde, né? Sim. As cidades lá da Europa se privilegia muito o pedestre. O pedestre anda muito, ali o centro ali não tem carro, né? Eu estive na Espanha fazendo um curso, João Carlos, eu não sabia. Lá na Espanha você compra anual o seu espaço na via pública. Eu e a gente ia alugar um carro, nós nem alugamos, porque nós ficamos com medo de ser multado, porque lá todos os espaços lá já estão reservados. As pessoas pagam todo o estacionamento anualmente lá. Não sabia. É também mais interessante, né? Aí o cara falou, uma vez eu aluguei um carro, parei em um lugar lá, cheguei lá, o carro estava rebocado. Não, aquele espaço lá é meu. Rebocou o carro dele. Então, assim, as pessoas no Brasil querem um trânsito bom, mas não querem cooperar. As pessoas querem uma cidade limpa, mas querem deixar entulho na porta da sua casa. Querem que não vá pro bueiro, mas joga lixo na rua. Quer que a cidade, a rua fica limpinha, que a gente limpa, mas quando você faz uma construção, a areia fica fora, a brita fica fora, a pedra fica fora, chove, a rua vai toda suja, né? Aqui em Escarpas do Lago mesmo, você vai fazer um concreto, o pedreiro tem que fazer numa caixa. Ele não suja o asfalto. Sim. Aqui nosso asfalto é novinho, tem crostas assim de massa, ficando feia a cidade, sujando a cidade. E como que resolve isso, Denilson? Foi muito bom você falar isso, porque eu tenho um galpão ali na 25 de dezembro, e aí ele estava até vazio na época, e aí eu fui lá e começou a vazar uma água da minha calçada, né? Eu falei, mas não tô nem usando esgoto lá. Aí a prefeitura foi e fez uma limpeza. Onde é? Na 25 de dezembro. Ali na esquina, no primeiro perto, quarteirão. Uhum. Aí a prefeitura fez uma limpeza no esgoto lá e estava retornando. E aí o rapaz até me mostrou lá, tirou várias latas de areia do esgoto. Por quê? Tinha uma obra mais para cima, na chuva, aquela água ia para o esgoto. E foi entupindo o esgoto. Em São Paulo, por exemplo, não existe isso.
né? Lá em São Paulo, você faz um prédio de 30 andares, você não põe um caminhão de areia na rua. Aqui você faz uma casa, você põe um caminhão, areia, pedra, tudo na rua. Né? Então, assim, isso suja a cidade. A pessoa quer a cidade limpa, mas ela não coopera, né? Agora, nós temos aqui, pra você ter uma noção, para efeito de comparação, uma cidade que é mesmo do porte da nossa, é Oliveira. Ela tem 8 fiscal de obra. Nós temos 1. Agora que eu pus no concurso, não tinha nenhum. Agora tem 1. Tinha 1 fiscal de posturas. Lá em Oliveira tem 6. Então, a gente não tem fiscalização. A gente tem lei... Mas o CREA não faz isso também, porque lá em São Paulo o CREA multa. Multa. Entendeu? Acho que o CREA também teria uma responsabilidade, porque o engenheiro... Mas eu acho que aqui o CREA, ele está olhando só os projetos. Os projetos, aqueles... aquela... Lá eles responsabilizam o próprio engenheiro também. Não, tem um amigo meu aqui, um amigo meu aqui, ele trabalhou muito em São Paulo. Ele falou, Zé Maria Pereira. Ele falou o seguinte, eu cortei um galho de 5 centímetros de diâmetro para passar um caminhão para entrar dentro da obra. Recebi um salário de multa. Ele cortou um galho para o caminhão entrar na obra. Um galho de uma árvore. Ele cortou a árvore. Ele cortou um galho. Um salário mínimo de multa ele recebeu. Aqui, lote sujo aqui em Arcos é R$283 a multa. Em Formiga é R$1.200. E é por item. Formiga, se você tiver passeio, é R$1.200. Eu estou arredondando no seu valor exato. Se você não tiver o muro, é 1.200, e se tiver sujo, é 1.200. Ou seja, se você tiver com um lote sujo, sem muro e sem passeio, você paga 3.600 de multa. Deixa eu passar para frente aqui que tem muito assunto. Enquanto o Denilson toma água, o João tomou água, estamos falando aqui, somando todas as nossas plataformas para um público de mais de 2.300 ouvintes. Agradecer por isso. E vamos logo emendar sobre carga e descarga em frente aos comércios. Esse assunto vira e mexe, está aqui no programa, né, João? Isso. E o João é muito ácido, crítico, é ácido quanto a isso. Tá certo, eu queria saber do prefeito sobre isso. E eu só mencionar aí essa questão aí, tem comerciante adulterando a placa. Tem comerciante arrancando a placa. O Marquinho comentou aqui. Eu falei, Marquinho, é que isso é causa de polícia. Chama a polícia, o cara tem que responder um processo sobre aquilo lá. Se a prefeitura pôs a placa ali, não tem como arrancar não, gente, pelo amor de Deus. Nós temos que ser civilizado, né? Tem lugares que a gente, em frente do Magazine Luiza lá, falo mesmo, o cara lá alterou ele colocou das 9 da manhã até as 19 horas, né? Então a fita era adesivo, né? Teve uma vez lá, uma certa época, que nós até arrancamos mesmo, de tanta raiva, porque é um absurdo, gente. Né? A via é pública. Eu tenho comércio, como é que eu vou proibir alguém de parar em frente do meu comércio? Não existe isso. Se estiver vazio, eu paro. Se não tiver, eu vou parar mais lá embaixo. Isso aí é assim que funciona. Então, tem que ter as áreas de carga e descarga? Óbvio, né, gente? Tem que ter, cada quarteirão tem que ter sua área e sinalizada, mas isso é importante que a prefeitura mantenha esse controle. Através de fiscalização, coisa que a gente não tinha antes do concurso, a gente não tinha o efetivo para isso. Agora nós vamos ter. E é aquela ideia que nós temos, né, João? De colocar uma área de carga e descarga no meio do quarteirão. Né? A loja está mais no início do quarteirão, o cara vai descer com a mercadoria e vai andar um pouquinho. Ele anda um pouquinho para a direita ou anda um pouquinho para a esquerda. O que não pode é ter 4, 5 carga e descarga num quarteirão. Não tem jeito, né? O cara tem um comércio, mas o comércio, a rua não é dele, né? E nem se ele pagar para a prefeitura aquele espaço, ele não pode. Nós vamos regulamentar também parada em farmácias, também, que também está desregulamentado. Com a municipalização do trânsito, nós vamos regularizar todas essas questões. A ideia nossa é colocar uma carga e descarga em cada quarteirão. E todas as lojas terão um prazo para poder fazer carga e descarga. Não é o dia todo. Né, João? Exato. A ideia é essa. Né? E outra, tem cidades que, por exemplo, que determinam que não pode ser feito durante o dia, né? Exato. É feito depois, a carga e descarga é feita depois do horário comercial. Nós estamos caminhando para cidade grande, nós temos que pensar como grande, né? Pensar como grande. Não tem como a gente pensar como a gente era na década de 70, que nós tínhamos 15 mil habitantes. Hoje nós estamos com mais de 40 mil habitantes. Né? Nós temos mais de 27 mil carros em Arcos e 7.400 motos. Né? O número é esse, 27 mil carros e 7 mil e quase 8 mil motos. Ou seja, é um veículo por habitante. Inclusive quando tá criança, bebezinho aí, gente adulto, senhor de idade. Muita gente. E a gente tem que entender o seguinte: uma cidade, para ela crescer, ela tem que ter infraestrutura. Então isso que a gente está falando aqui, né, o rotativo, né, a municipalização do trânsito, essa organização,
ela faz parte da infraestrutura. Exato. O empresário ele só investe em local que tem infraestrutura que ele vê que vai dar retorno para ele. Senão ele vai para outro lugar. Muitas grandes empresas que querem vir para Arcos, foi muito bom lembrar do João aqui, às vezes fala, não, eu não vou lá em Arcos porque eu vou alugar um terreno lá não tem lugar de estacionamento, lá isso, aquilo, eu não vou para lá não, por isso. Aí ele deixa de vir empresa para cá, deixa de aumentar a arrecadação da prefeitura e deixa de gerar emprego. Por quê? Porque nós estamos com a mania de querer viver como se nós estivéssemos na década de 70 ainda. Vamos lá. Muita participação, vão se acumulando aqui. Denilson, mais um pedido aqui da Cleusa Maria. Você podia ver para mim só o número da casa do Carlitos lá na Tenente Florencio Nunes, só para me poder. Carlito tá ouvindo. Se você puder botar o número dele aqui para mim, eu vou anotar o telefone dele. A Cleusa Maria, Denilson, podia olhar na rua Professor Francisco Fernandes, falta passeio. Muita sujeira, passa muita criança lá para a escola. A noite está muito escura, pois as árvores estão enormes. E a maioria das árvores, Denilson, saindo um pouquinho só do trânsito aqui, mas a maioria das árvores estão condenadas, podres, sabe? Então, vale o pedido. Vamos passar para frente, João. Tem muita participação. Só para me falar, agradecer a dona da professora Francisco Fernandes, Cleusa Maria. A Cleusa. Realmente, aquela rua ali é um problema sério de passeio. Nós temos visto que é uma das ruas mais antigas da cidade. Sim. Né? A cidade começou ali, a antiga Rua de Sapo, fala hoje a Rua da Gameleira. Então ali é estreita e os passeios também são muito estreitos. E as árvores que foram plantadas no passado lá são árvores que não são de espécimes próprias para a arborização urbana. Isso. Ela acaba com a energia, ela estraga o passeio, ela estraga a caixa de diluidor, estraga fio. Toda vez que chove mais forte, a energia cai. Isso. Então, o certo seria, aos poucos, a gente trocando essas árvores para árvores de espécimes próprias para a arborização urbana, para não atrapalhar a iluminação. Mas nós estamos com um projeto de iluminação da cidade com luz de LED. Aí nós vamos melhorar muito o aspecto lá. Isso aí é um compromisso que eu faço, que a gente vai tentar colocar luz de LED na cidade. Esse é um projeto, não está no plano de governo, mas eu quero ver se a gente consegue implantar luz de LED na cidade inteira, sem custo para o município. É um projeto que eu estou tentando em Brasília. Vai ficar muito bom. João. Agora, o passeio lá, Ricardo, não tem como aumentar muito. Porque ou eu avanço para a rua ou eu avanço para casa, né? Os passeios são muito estreitos lá, realmente. Ela tá certa. João? Então vamos falar agora o que? Agora nós vamos chegar outro item, na ciclofaixa. Ciclofaixa, né? Esse é outro grande problema que, pelo que está propondo aqui o projeto que a gente vai mostrar aqui, deve melhorar. O João, em algum programa, chegou a falar para acabar com aquilo, né, João? Não, a gente tem que ter uma definição, né? Porque o grande problema da ciclofaixa é o seguinte, que local que tem a ciclofaixa, se o ciclista não estiver andando na ciclofaixa e ele sofrer um acidente, ele perde os direitos dele. Exato. Então, às vezes, ela acaba virando, né? Se ela não for bem cuidada e se os veículos não entenderem isso, né? Eu acho o fim do mundo. Eu falo assim, se eu fosse... eu brinco, né? Porque na realidade eu não ia fazer isso, mas é caso de se fazer... que deveria ser permitido pela lei fazer isso. Se eu fosse prefeito, pegava uma reta escavadeira e jogava esses carros tudo dentro da sanitária. Porque jogou o segundo, ninguém mais ia ter coragem de parar lá. Essa é a realidade. O ser humano, infelizmente, é só quando a coisa é dura que ele realmente ele respeita, né? Não tem sentido, gente, estacionar em cima da... mas não tem ninguém andando na ciclofaixa. Então vamos na prefeitura e vamos pedir para tirar a ciclofaixa. Né? Se não tem ninguém utilizando, então ótimo, vamos tirar a ciclofaixa. Mas isso não me dá o direito de estacionar na ciclofaixa. Né? Uma vez eu fui fazer um estacionamento, o rapaz falou, para aqui, ó. Mas eu falei, mas a guia é rebaixada. Mas não entra carro. Não interessa, não quero saber se entra carro ou não. A guia é rebaixada, eu não paro. Acabou. Eu não vou ver se o cara tá usando, se ele tá com o carro lá dentro, se ele não tá. Se ele tá viajando, não interessa. A lei fala que eu não posso parar, eu não vou parar. É assim que funciona, né? Então, vamos passar a palavra aqui pro Denilson, né? João, a ciclofaixa, a ciclovia que você fala ali, principalmente a das avenidas sanitárias, né? Eu tentei fazer um negócio ali, mas não deu certo porque a gente tem pouco espaço. Eu gosto muito de Ubatuba, uma praia próxima aqui de Arcos, né, 530 quilômetros, você vai rápido, volta rápido. E Ubatuba você tem lá, tem a ciclofaixa, você estaciona na ciclofaixa, mas a faixa fica livre do coisa. A gente queria fazer aquilo ali, deixar estacionar do lado do paralelo, só que ficou estacionando. Vamos dar exemplo do Balestra. Se você estacionar em frente ao Balestra na ciclofaixa, fora da ciclofaixa, e o estacionamento de frente ao Balestra, se passar um caminhão vai ficar muito arriscado, ficou muito estreito.
Então a ideia nossa era autorizar o estacionamento ali dessa forma, só que ficou muito estreito e com certeza ia ter acidente, ia ficar muito perigoso. Agora nós estamos com uma solução. Como nós estamos fazendo a revitalização da avenida, vai ter ali, se não me engano, 2 ou 3 pontezinhas de acesso. Ou seja, a pessoa não vai precisar mais. Por que ela para na ciclofaixa? Porque ela não quer parar do outro lado da avenida, porque ela tem que andar muito para pegar uma ponte para retornar, para ir, por exemplo, uma casa de um restaurante. Isso. Vamos dar um exemplo, ali tem lá a Bela Massa, ali tem a balestra, né? Então ele não quer parar do lado de cá para ele pegar, dar a volta lá embaixo e retornar. Como nós vamos fazer ali no meio ali da avenida São José? Vão ser 3, né? Eu peguei com o Paulinho, né? Eu falei 2 ou 3 porque eu não sabia são 3 passarelas. 3 né? passarelas. Então o cara vai parar o carro ali na avenida sanitária do lado de cá. Se tiver cheio, por exemplo, lá em frente o Balestra, por exemplo, tá tudo cheio, não cabe mais ninguém. Você para do lado de cá na descida, vai a pé, atravessa, vai ter ser romântico. Vai ter uma passarelazinha atravessando, você atravessa e vai a pé. Você não vai ter que voltar lá na ponte mais. Sim. Uma vai ser em frente da Avenida São Miguel. Isso, essa. Em frente da São Miguel. Exatamente, em frente da Uma São vai Miguel. ser entre a Camboriú e a Ipanema. Exato. E a outra entre a Laudemira Maria Jesus e a Rua Maria Conceição Gontijo. Essa eu não sabia. São as 3 passarelas. Sabia que era 2 ou 3, então é 3 passarelas. Então 3 passarelas. vai melhorar muito isso. Aí sim, nós vamos pôr placa, não vai poder estacionar mais na ciclovia. Eu, por exemplo, às vezes eu quero andar numa sexta-feira de bicicleta 10 horas da noite, ué. E aí? Né? Eu tenho que ter o direito de ir na ciclovia. Tem, e ter segurança, né? É muito importante a gente pensar nisso, né? Eu sempre penso, uma vez eu estava saindo com um aluno ali e eu vi um ciclista e o aluno não estava entrando na sanitária, né? Descendo a 25 de dezembro e entrando à direita na sanitária inclusive, pra você ver como é a vida, né? O cara da bicicleta era patrão, era chefe da menina que estava dirigindo o carro. Né? E ela não viu ele xingou e eu falei assim: você está na ciclofaixa? Aí ele ficou quieto, sabe? Uma pessoa consciente, né? Ele pegou e falou: opa, eu estou errado. Né? Então, se tivesse acontecido um acidente, ele não teria direito nenhum, porque ele não estava na ciclofaixa. Ele estava fora da área determinada para ele. Então o Código de Trânsito ele fala, quando existe área específica, né? Então isso tem caído direto, em todas as provas tem caído isso, né? Aonde que a bicicleta ganha de causa na boa, ganha tranquilo, né? Ganha. Então aonde que a bicicleta deve andar? À direita da via, né? Paralela ao meio-fio. E quando tem ciclovia ou ciclofaixa? Na ciclovia ou na ciclofaixa. Vamos aproveitar aqui. Ricardo, se eu te mandar uma foto no seu WhatsApp, você consegue mostrar aí o exemplo de uma ciclovia que eu pensei em fazer nessa Avenida do Governador Valadares? Consigo. Consegue? Enquanto você faz isso, a gente. O programa, através do João, conseguiu o croquis desse projeto ali na Avenida Sanitária. Então a gente coloca aqui por enquanto e vocês vão comentando até que o Denilson envia essa foto. Tá ótimo. Pode falar daí. Então é importante até o croquis está mostrando para nós aqui uma área de conveniência que vai ser feito ali na Tenente Ribeiro, né? Entre a Tenente Ribeiro e a Sanitária 1. Então é uma área muito importante. Isso vai fazer com que as pessoas consigam ter uma convivência, um lazer, uma interação junto com a via, né? Faixas de pedestres. Uma coisa que a gente vem alertando muito aqui no programa é o excesso de velocidade na sanitária. Gente, o excesso de velocidade, ele causa acidentes. Por quê? Você vai cruzar uma via, você olha para os dois lados e não vê nenhum veículo. Quando você começa a atravessar, de repente surge um veículo. Por que aconteceu isso? Alta velocidade. Excesso de velocidade. Né? Então, a gente tem que respeitar a velocidade, gente. Se a gente está com velocidade acima da permitida, né, é porque a gente está saindo atrasado de casa, ou a gente pode estar fazendo aquilo sem haver real necessidade. Então a gente tem que pensar muito nisso, pensar nos nossos filhos, pensar nos nossos pais, nos nossos avós. Né? Então isso é uma coisa muito séria. Excesso de velocidade numa cidade como Arcos não tem sentido ter acidente. Há pouco tempo, aí, umas 2 semanas, aconteceu um acidente na Sanitária 2, que 2 veículos caíram dentro da sanitária. Pediram para comentar isso mesmo. Gente, isso não tem cabimento, né? Eu até acho que deveria existir uma lei que quando você sofre um acidente, você deveria indenizar
Se for dentro da cidade, a prefeitura, e se for na rodovia, o DENIT ou o DR, o Estado. Porque você vê um acidente que acontece, por exemplo, na Curva da Morte, lá que a gente denomina como Curva da Morte, tem que vir polícia rodoviária, guincho. Olha o estrago que você causa por uma irresponsabilidade. Isso por um excesso de velocidade, por uma má manutenção no seu veículo, percebe? Então, acho que isso daí, a pessoa deveria até ser punida, né, com de alguma forma, não com multa em si, mas indenizando o Estado ou a prefeitura por estar gastando com uma coisa que ele não deveria, que você que deveria tomar conta do seu bem, que você deveria andar dentro da velocidade permitida. Eu acho que no caso da sanitária, Denilson, é só o radar móvel que vai solucionar. E se quem quiser passar do limite de velocidade vai pagar multa que vai cair nos cofres de Arcos. Vai cair nos cofres. Porque lombada não resolve o problema, vai gente. Vai ser pardal. Vai ser pardal. Quem quiser correr, que paga a multa. Lombada, ela diminui a velocidade, por exemplo, do bombeiro, se ele precisar fazer um socorro. Diminui. Ambulância. Né? Polícia. Então, polícia. Às vezes está correndo atrás de um carro roubado, atrapalhar, pega esse carro. Vai atrapalhar, porque o cara que está com o carro roubado, ele também está roubando, né? O assaltante, ele já está com o carro roubado. Então, se ele estragar o carro passando na lombada, não está nem aí. E também vai gerar maior risco para quem está fazendo caminhada também. Exatamente. Porque um veículo desse em alta velocidade, pega uma lombada dessa, perde o controle, vai para cima da calçada. O maior índice de acidentes nas rodovias são as chegadas de cidades. Inclusive tem muito quebra-mola. É o maior índice de rodovia. De acidentes. Nas altas estradas não tem tanto acidente. Essa foto aí, Denilson. É isso que eu queria falar, João. Aqui na Avenida do Governador Valadares, meu sonho, se a gente tiver dinheiro, a gente fazer uma ciclovia no meio do canteiro. Sim. Aquele jeito lá, ó. Entendeu? É esse modelo, mais ou menos. Porque eu não sei se tem pessoas que defendem o canteiro, né, Denilson? Mas ele tá ficando obsoleto, né? Tá velho, né? Não tem mais. Teve que cortar algumas palmeiras para poder privilegiar o olho vivo. Então teve que cortar várias palmeiras. Árvores, por exemplo, em frente à loja da minha esposa, Lollipop. Né? A polícia pediu para cortar a árvore porque estava atrapalhando o olho vivo pegar o Banco do Brasil. Então, assim. Já que é dessa forma, vão privilegiar o olho vivo, mas vão privilegiar a acessibilidade. A gente tem que evoluir, né? Tem que evoluir. Não tem jeito. Não tem e hoje é privilegiar. Mas ali, se a gente conseguisse, João, jogar um pouquinho de espaço numa calçada, por exemplo, do lado do Banco do Brasil, a gente podia fazer 1 metro de grama do lado do Banco do Brasil com as palmeiras do lado do Banco do Brasil e deixar o meio para a ciclovia. Para a ciclovia. E foi feito aí no Fortaleza, na Monsenhor Tabosa. Oi? Essa ciclovia onde? Seria no Governador Valadares? Não, da onde é? Não, essa aí é lá no Nordeste. Tá, ok. Nordeste. Então, João, pode continuar. Beleza. Esse recurso é do governo federal, Denilson? Desse projeto lá na Avenida Sanitária? Da Sanitária é totalmente do governo federal. Foi 812 mil, me parece, que quem arrumou para nós foi o deputado, ex-deputado, hoje senador, Rodrigo Pacheco, que hoje é senador, e o Dimas Fabiano. Teve contrapartida? Uma pequena contrapartida, se não me engano, 30 e poucos mil. O valor eu não sei se precisar, não. Certo. A contrapartida da prefeitura é muito pequena. É um dinheiro muito bom para a prefeitura. Né? E é importante, que nem a própria ouvinte estava falando, né? Por que você não põe dinheiro em outra coisa? Quando a gente recebe um dinheiro e investe, e quem passou a verba, vê que foi investido, ele tem até incentivo em investir novamente. Exatamente. Né? Porque imagina você como deputado, você vai lá, consegue uma verba e depois ele vai ver passar uma notícia na televisão lá que ficou feito pela metade, que o dinheiro sumiu, que não conseguiu fazer nada. Então a responsabilidade é grande. Quem pede tem que ter responsabilidade em fazer. Boa colocação sua, João, porque desde o primeiro ano de governo, no primeiro ano a gente pediu muito lá em Brasília, o segundo ano, esse ano também, né? O Anastasia arrumou para nós esse ano 250 mil também. Por quê? Viu que todos os nossos projetos ficaram bem feitos. Você vê ali, por exemplo, muita gente me criticou, Deril, você é muito bobo, joga asfalto em cima do paralelepípedo ali da Tenente Ribeiro, você já estava pronto há muito tempo, você está com aquela obra parada lá há muito tempo, e chovendo, e o povo te xingando, e você devia ter jogado... Eu não, tirei o paralelepípedo, tiramos o esgoto, trocamos o esgoto, trocamos a água, trocamos a parte de internet, fizemos colchão drenante, porque se você coloca o asfalto em cima ali, é muito úmido, porque ali era brejo puro ali na Avenida Sanitária, fizemos colchão drenante de pedra, com arame, com grade, colchão drenante, nunca mais vai dar problema, é obra para 40 anos. Então, fui criticado? Fui, mas quem valoriza a boa obra vai lembrar do Denilson,
o gestor que fez a obra bem feita. Demorou, realmente, prejudicou a população local lá, prejudicou, porque demorou, choveu demais, graças a Deus, então atrasou. Mas a obra está lá e está bem feita, e foi bem feita. Isso é importante, né? E é uma obra difícil, né, Denilson? Porque tudo está debaixo da terra, a população não vê, né? Não vê, ninguém valoriza. Então, se você tivesse feito uma praça, alguma coisa mais né, vistosa, a pessoa fala, olha, aquilo lá foi feito. Mas, João, eu falo lá nas minhas reuniões. Hoje eu tive reunião com o secretariado. Toda terça-feira a gente tem reunião lá, na parte da manhã. Eu falo assim, obra debaixo da terra não dá voto, mas muda a vida das pessoas. Essa é a minha concepção. Você vê o tanto de entrada de água que tinha na cidade, entradas de água, chovia, casas alagadas. Nós resolvemos esse problema, ninguém nem lembra disso. Só lembra quem passava o problema. Quem passa na avenida não vê, porque já foi recapeado, nem lembra que existiu. Mas a pessoa que está lá, ela não vai esquecer do Denilson. Foi o único prefeito que lembrou de fazer uma coisa que beneficiava 3, 4 casas só. É o caso do nosso amigo aqui, o Carlito, né, Carlito? Então a gente ficou sensibilizado com ele sempre entrou. Vou pedir para olhar para ele lá. No programa e falou sobre os problemas dele. Então, eu sempre mencionei isso, falei, Carlito, nós vamos... É um compromisso nosso, né? Nós assumimos com ele, né, Ricardo? Isso. De procurar te ajudar, de a gente procurar ver uma solução para o seu problema. E é assim que a gente evolui, gente. Né? E, voltando a falar aí da ciclofaixa, na Sanitária 1, né? Ela vai ter uma grande melhora, pelo que a gente viu no vídeo lá, vai ter a proteção agora no canal, para não cair, para a pessoa não cair dentro do canal, ou até um veículo. Então isso daí é uma evolução grande. Vai ser por enquanto só na Sanitária 1. Só na número 1, viu, João? Eu estou tentando recurso para fazer na outra também, mas por enquanto não tem. Vai por aí, né? Você fazendo bem feito na 1, mostrando que o dinheiro investido foi realizado, já abre a possibilidade de fazer a 2. É igualzinho água. Nós estamos colocando água canalizada na comunidade dos Varões e nos Vermelhos. Eu pensei o seguinte, se eu colocar na comunidade rural água em 2 comunidades por ano, rapidinho a gente acaba as comunidades todas em Arcos. Daqui um dia toda a comunidade rural vai ter água encanada. Não precisa ter um projeto para todas, porque às vezes fica, vamos fazer todas. Não dá, o dinheiro não dá, tem que ser realista, o dinheiro não dá para tudo. Eu sempre falei isso daí, que nem a proteção sempre falava isso, só faz de um quarteirão. Tem dinheiro para fazer um quarteirão? Vamos fazer um quarteirão. Outra coisa que eu quero deixar claro, João, para as pessoas em casa que estão nos ouvindo, seguinte, as pessoas vão falar assim, mas é muito fraco essa proteção. Nós temos que lembrar que o carro nunca que pega na proteção de frente, ele pega geralmente de lado. Então é só para não deixar o carro cair no canal. Possivelmente, às vezes um acidente ou outro vai quebrar, às vezes, a proteção. Porque a proteção nada aguenta um carro a alta velocidade. Lembrando que é 40 km por hora, né? 40 se o cara tiver 80, não tem nada que vai segurar ele, não. Não tem nada que segura ele, né? Aí pode colocar, né, João, o que for, né, João? Eu tive uma aluna que o parente dela, né, é daqui de Arcos, e ele passou na Fernão Dias de um lado pro outro. E ela falou assim, não, mas ele não tava correndo. Eu falei, não tava correndo não. Ele tava voando, né? Porque ali foi feito para barrar o carro a velocidade permitida na via. 80, 90, 100. Se o cara tá 140, 150, não tem o que segure ele, né? Exatamente. Então a gente tem que deixar claro que depois vai cair carro às vezes no canal. Vai falar, lá não adiantou nada a obra, não é isso. Se o cara tiver a mais da velocidade que é permitida na via ali e bater de frente, nada segura, né, João? Fica difícil mesmo. Nem guarda-reio não segura. Você vê que na rodovia até aquela lâmina de aço guarda-reio, ela acaba cedendo. Ela cede. Né? E aquela lâmina é feia e cara, viu, João? Nós fomos fazer cotação dela, 1 metro dela é caríssimo. Então a gente optou por fazer uma coisa, mas deixa feia, fica feio. Deixa feio. Ia ficar feio. E perigosa. Se um ciclista ele perde o controle e cai nela, ele corta. Bate a cabeça, ele corta, entendeu? Pode dar um choque volêmico, cortar uma veia principal da perna, por exemplo. Então a gente quis evitar esse tipo de coisa também, pensando em tudo. Né? Vamos lá, a gente já caminha pro nosso final do programa, mas seria o único assunto que a gente sairia um pouco do trânsito, mas de grande importância eu gostaria de falar, que foi recente agora o índice Firjan de desenvolvimento municipal, que é um estudo do sistema Firjan que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros, em 3 áreas de atuação: emprego e renda, educação e saúde. Aí, Denilson, Arcos se posicionou em nível estadual, na 40ª posição. Ficou na frente de Juiz de Fora, Governador Valadares. 2 vizinhas cidades nossas ficaram
ficaram bem mais posicionadas. Arcos se saiu muito bem em educação e saúde, mas ficou aquém em emprego e renda. Como que você analisou esse, que antes do nosso programa você tinha tido acesso a esses números? Como que você vê esse cenário de Arcos segundo o índice Firjan? Ricardo, ele faz muito sentido. Nós somos péssimos como emprego e renda. Tem gente que pensa assim, a cidade de Arcos não tem falta de emprego. Mas o bom emprego não fica em Arcos, primeiro. E as grandes rendas, os grandes salários também não ficam em Arcos. Vou te dar um exemplo, Lagoa da Prata. Eu fui secretário de Meio Ambiente Lagoa da Prata. Lagoa da Prata, os caras saem de rifa, vende fora o produto, traz o dinheiro e gasta em Lagoa da Prata. Na época tinha fábrica de ursinho, hoje tem fábrica de enxoval, perfume, tudo feito em Lagoa da Prata. Ou seja, o dinheiro vem para Lagoa da Prata, movimenta a economia local de Lagoa da Prata, eles levam, vende fora e traz o dinheiro fora para girar em Lagoa da Prata. Aqui é o contrário. Aqui nós pegamos as nossas riquezas em natura, que é a pedra bruta, não agregamos valor em nada nela. Quantas toneladas de calcário nós temos que vender para dar um imposto que dá um carro vendido na cidade de Formiga? É muita tonelada, é muita pedra que tem que sair daqui para dar o imposto de um carro vendido em Formiga. É muita pedra que tem que sair daqui para dar o valor agregado ao emprego e à renda de Lagoa da Prata. Você faz, eu sou da área de imóveis, você faz um apartamento em Lagoa da Prata por R$400 mil, você vende ele em uma semana, 2 semanas. Você faz uma casa de R$150 mil em Arcos, você tem dificuldade de vendê-la, porque a renda de Arcos é baixa. Arcos é uma cidade rica de povo pobre. A renda familiar em Arcos é baixa, porque as grandes empresas que tem aqui, os altos salários são de pessoas de fora que não investem em Arcos. E fica para nós aqui a média salarial de R$ 2.300 por mês, aqui o salário de Arcos. Então, o que a gente tem que agradecer dessa notícia? Em 853 cidades em Minas, nós ficamos em 40º. Nós deixamos 814 cidades de fora, para trás, em Minas Gerais. Nossa saúde é uma das melhores de Minas Gerais, a nossa educação é uma das melhores e a nossa segurança está entre as 5 melhores de Minas Gerais. Nós estamos deixando a desejar emprego e renda. A nossa renda é baixa, nós temos que trazer mais empresas para Arcos, dar condições de segurança, saúde, educação, trânsito, mobilidade, infraestrutura de apoio logístico, para que as empresas possam vir para Arcos e gerarem melhores empregos, com melhores salários. Porque o que tem aqui hoje são baixos salários, né? Então, com as novas tecnologias, as empresas cada vez investindo mais em automação, menos emprego. Menos emprego, menos salário. Foi no que nós perdemos aqui. Senão nós não ficaríamos para trás de jeito nenhum. Nós ficamos aqui em 40º lugar em 853 municípios. 40º. Nós deixamos muita cidade boa. Juiz de Fora, Divinópolis, deixamos Governador Valadares para trás, Teófilo Otoni, deixamos muita cidade para trás. Mas temos como crescer? Temos. Com o apoio da Câmara Municipal, atraindo novas empresas, atraindo startups, essas empresas novas de tecnologia, que elas são empresas sem chaminé, incentivar o turismo, o meio ambiente. O turismo é uma indústria sem chaminé, né? Não polui, gera muito emprego, muita renda, com pouco investimento. Atrair novos investimentos para a cidade, para a gente não ficar dependendo somente do calcário, porque pedra não dá 2 safras. Né? Senão, futuramente, você não tem dúvida que essas empresas estão aqui por conveniência. Quando acabar a matéria-prima, elas vão embora, vão deixar o buraco e nós sem empregos. Nossos filhos sem emprego. Então, nós temos que criar novas condições. Foi o que nós fizemos agora. Estamos levando o distrito industrial, o perímetro urbano, até ali próximo ao trevo de Pains, para atrair novas indústrias. Para você ter uma noção, a Petronas no Brasil vai ser em Arcos. Ela não vai ser no Rio, não vai ser em São Paulo, não vai ser em Belo Horizonte. A Petronas, distribuidora de óleo e combustível no Brasil, vai ser em Arcos. Mas para isso, teríamos que transformar ali o Barreiro em perímetro urbano. O projeto já está na Câmara. Então, é isso que o poder público tem que fazer para melhorar a vida das pessoas, atrair novos investimentos, dar infraestrutura, né? Quando diz que a nossa cidade é uma das cidades mais bem seguras da região e de Minas Gerais, as empresas crescem o olho, eu quero ir para lá. A minha empresa tem que ficar bem segura, meus empregados têm que ficar seguros. Então a gente tem que melhorar também na qualidade de vida. A gente tem que melhorar cada vez mais na educação, melhorar na saúde, para que esses empresários possam ter atrativos suficientes para vir para Arcos. E pensar nisso também, numa forma de a gente poder
trabalhar, né, nossa riqueza mineral, né? Não deixar ela sair bruta. Exatamente, né? agregar valor. Agregar valor. Né? Porque... Eu sempre falei que a gente tem aqui, né, pedra, temos calcário, né? Que as empresas possam vir para cá, empresas de, sei lá, ração, a gente trazer empresas aqui que possam agregar valores a esses produtos, né? Então, para a gente melhorar a renda da cidade, que a renda da cidade é ruim, a renda de Arcos é ruim. A parte de emprego nem tanto, mas o emprego aqui é mal remunerado na cidade de Arcos. Aí as empresas vêm de fora, mas não tem qualidade, não tem mão de obra qualificada. Eu estava assistindo um programa americano. O americano sabe que ele gosta muito de reformar veículos, né? Isso. E no Discovery Turbo. E aí o pai e o filho são sócios eles fazem recuperação de veículos. E eles tinham um carro lá que era muito procurado pelos americanos, reformaram outros também, levaram para o leilão. E na saída do leilão foi só o filho, o pai não podia acompanhar. E o filho tá ligando pro pai. E ele falou assim, nós no carro principal nosso, nós não conseguimos o nosso objetivo. Mas nós tivemos um substancial aumento nas vendas. Aí deu um intervalo, eu falei, não, eu quero ouvir. Eu falei, vou ficar aqui porque eu quero ver o que é substancial pro americano. E aí ele falou assim, nós tivemos um aumento nas vendas de 10%. E a gente não tem isso no nosso comércio aqui. Então o nosso comércio, infelizmente, ele está acostumado a ganhar 50%, 100%, 150% acima do que ele compra. E isso não dá giro. Então vai um alerta para quem é comerciante aqui. O cara sai daqui, ele vai fazer uma consulta lá, ele encontrou um bem que ele quer lá, R$120. Aí ele comprou. Aí ele vai para São Paulo, por exemplo, ele vê que esse bem lá custa 20, 30. Ele fica pé da vida. Aí ele sai, vai em Formiga e compra por 70, 80. Então a ganância, às vezes, do comércio acaba atrasando o comércio. Nós temos que ganhar no volume, né? Atrair pessoas de outras cidades, e não o inverso. Nós estamos afastando. E a partir do momento que é experiência de vida, gente. A partir do momento que a pessoa desacredita no comércio da cidade, ele não volta mais a procurar. Ele muda o caminho dele, né? Ele fala, não, comprar sapato eu só compro em Lagoa da Prata. Acabou, ele não entra nem mais numa loja de sapato aqui, porque ele sabe que o preço é abusivo. Então a gente tem que cuidar disso daí, porque é o desenvolvimento da nossa cidade. Daqui a pouco a gente não vai ter mais a matéria-prima lá, né? Que é a pedra, o calcário para vender, e a cidade virar uma cidade fantasma. Ok, nós estamos nos 5 minutos finais. Para o pessoal que entrou na live agora e que está perguntando sobre estradas rurais, foi respondido. A live vai ficar gravada e depois a gente pede, né, para o pessoal ver de novo. Mas tem uma pergunta aqui ainda sobre trânsito, Denilson, que é importante. É sobre passarelas na BR, Pulo do Gato, Teixeirinha e PUC. Se tem algum projeto, se isso é difícil ou não, o que você tem a falar sobre isso? Ótima pergunta. Obrigado. E ótima lembrança, porque a gente estava esquecendo da BR. A gente falou que ia falar da BR. A BR, né, todos sabem, ela é uma BR, ela é do governo federal, ela é responsabilidade do DENIT. E o que nós pedimos no DENIT lá foi uma intervenção, né, junto à BR para a gente melhorar o trânsito ali na BR, que está caótico. E essas intervenções não podem ser feitas pelo município, tem que ser feita pelo DENIT. E o DENIT prometeu para nós, o ano passado, a licitação feita em outubro, não fez, arrumou desculpa que era eleição e tal, e prometeu esse ano, vai fazer a revitalização da BR, né, com dinheiro do próprio DENIT. O projeto foi doado por nós que demos a ideia do projeto. Né, contemplando rotatórias, contemplando trevos, acabando com o sinal ali, não vai ter mais sinal. Né? Mas, paralelamente a isso, nós temos um outro projeto também que está pronto, que é o anel viário, que sai ali, próximo ao Córrego das Almas, um trevo, vai até as empresas, a CSN, a CRH, a antiga Lafarge, volta para a BR-354, próximo ao Poço Juá, e do Poço Juá, o terceiro ponto, ela vai para a MG 170, sentido Lagoa da Prata. Ou seja, quem tiver vindo de Formiga, ele não vai precisar de passar mais dentro da cidade. Ele pode passar pelo anel. São 3 etapas. Primeira etapa, BR-354 até as empresas. Ali, Corumbá, Boca da Mata. Já existe a estrada, né? Já existe a estrada, a gente só ela alargar e fazer um viaduto só. Uma ponte. Segundo passo, das empresas voltando para a BR
sentido Calçolândia, próximo ali ao Poço Joá. A gente tiraria o trânsito também da Laura Andrade. E terceiro passo, da BR-354, voltando a MG-170, próximo ali ao trevo e indo para a Lagoa da Prata. Um pouco para frente ali da Paineira. Entendeu? Esse seria o projeto que seria a menina dos nossos olhos. A gente melhoraria o aspecto da BR, porque ia menos caminhões passar ali. Não atrapalharíamos o comércio, porque quem está nas empresas querendo fazer algum tipo de serviço no caminhão, é 4 km que você vai ter que andar até na cidade só. Né? E muitas empresas vão querer ir para lá também, que a gente vai gerar um distrito industrial lá próximo às empresas. Muitas empresas vão querer se instalar lá. Nós vamos aumentar o tamanho da cidade pro lado de lá, melhorar a BR-354, o aspecto para quem atravessa, porque é um caos para quem mora no São Judas, Novo São Judas, Juá, Jardim Canadá, Calcita, Santa Efigênia, Nossa Senhora Aparecida. Né? A gente melhoraria o aspecto para esses bairros, a fluência de coisa ali. Não teríamos aquela New Jersey no meio, porque o que atrapalha a rodovia é muito cruzamento. Né? Me parece só no Calcita tem 8 cruzamentos. No São Judas tem 2. Nós estamos também com um projeto de tirar aquele muro da fábrica de cimento antiga ali, da Rua Pains, fazendo uma avenida ali para chegar, dar um acesso melhor aos moradores de São Judas. E essa Rua Pains também dando acesso lá na MG 170, que vai sentido ao Corumbá. Então quem quiser, por exemplo, não quiser ir lá no Teixeirinha, ela pode entrar ali na avenida que a gente vai fazer ali, transformar a Rua Pains em uma avenida. Né? Para isso nós precisamos... E vai ser mão dupla. Vai ser mão dupla. Aí hoje ela é sentido único. Aí uma vai entrar no bairro, outra vai sair com um canteiro no meio. Né? Nós só estamos negociando com a fábrica de cimento a autorização de uma faixa. De uma faixa pequena ali, tirando aquele muro, preservando as árvores e fazendo uma avenida do lado de lá de dentro da coisa. E a gente faz o outro muro. Né? Seria para melhorar o aspecto da BR. Com o anel rodoviário, melhoraria também a chegada de veículos pesados, não precisando passar pela cidade. O anel rodoviário, no caso, seria investimento de quem? Do DENIT? Não, aí é o seguinte, eu fiz o projeto, com o custo da prefeitura, e a gente está conversando com as empresas, que as empresas ajudar. O DENIT, se ela fizer revitalização, já vai ser um investimento em torno de 16 milhões. Pra você ver o tanto que 17 milhões está fazendo falta para nós, daria para fazer o projeto todinho. Chegamos ao fim do nosso programa, agradecer às mais de 3 mil pessoas que alcançamos somando as nossas plataformas e agradecer, Denilson, obrigado, considerações finais. Eu que agradeço, Ricardo, João Carlos, eu tenho uma satisfação muito grande e aprendo muito com o João Carlos, porque eu acho que assim, ele, aquele menino da autoescola, o Marcelino, tá sempre passando muita boa informação pra gente. O pessoal das autoescolas aqui em Arcos tem muita experiência e tem nos ajudado muito lá na comissão de trânsito. Como eu disse no início do programa, às vezes a pessoa ligou agora, a live agora, tudo que a gente está fazendo em Arcos, a gente está passando por essa comissão que é composta, né, pelas autoescolas de Arcos, Polícia Civil, Polícia Militar, Câmara de Vereadores, Prefeitura e Sociedade Civil. Algumas empresas participam também. Então tudo que a gente está definindo que vai fazer na cidade não é da cabeça do prefeito, não é da cabeça do secretário de obras, não. A gente coloca em apreciação nessa comissão e essa comissão aprova sim ou não e a gente faz a obra. Né? Lembrando que a gente não fez mais até hoje por falta de recurso mesmo, senão a gente já tinha deixado tudo pronto. Mas aqui eu quero deixar aqui, Ricardo, vários amigos, né? Por exemplo, o Fabinho, dentista aqui, seu vizinho, meu primo, mandando abraço aqui, tá lá ligado, todos os secretários ouvindo, muita gente mandando abraço aqui no WhatsApp, falando que tá nos ouvindo lá, parabenizando pelo programa, parabenizando você pela condução, pelo João Carlos pela experiência que tem no trânsito aí. E a gente quer continuar, João Carlos, contando com você, contando com a PCN, para poder levar informação às pessoas de Arcos que merecem ser informadas. Por exemplo, essas pendências, essas demandas do Carlitos, da Rua Tenente Florencio Nunes, né, da dona Cleusa Maria, lá da professor Francisco Fernandes, pode passar para mim. Passa para mim que eu passo para o setor competente. Às vezes a gente não pode atender na hora, mas a gente coloca na programação para atender assim que puder, porque nem tudo que a gente quer fazer está tendo dinheiro para fazer. Estou sendo aqui abrindo de coração mesmo. Não e analisar a situação, né, Denilson? Porque às vezes você nem conhece a situação lá, vai analisar e fala, olha, agora não vai dar, mas eu já estou ciente, já está na lista lá de prioridades. Tem um problema, por exemplo, falaram aí que nós não vamos trocar a quadra a parte de madeira da quadra do polo esportivo.
Vamos trocar sim, nós vamos trocar o telhado, né? Estamos dando acessibilidade lá, melhorando a acessibilidade, reformando banheiros. E a quadra nós vamos passar por uma borracha, que é própria agora para a quadra. Porque hoje, esses times melhores já não usam mais jogar, aquele lasca, é perigoso entrar ferpa nas pernas, né? Então, nenhum time quer vir em Arcos jogar mais. Então nós vamos trocar e vamos fazer a reinauguração do polo esportivo, a quadra nova, com a quadra, com o telhado lá com telha sanduíche, para melhorar o aspecto tanto de calor, de temperatura, também de ruído, por causa de chuva, né? Os banheiros, acessibilidade. As pessoas hoje que tem cadeira de roda, tem dificuldade de entrar no polo esportivo, não vai ter mais, que tem acessibilidade agora. E nós vamos fazer um jogo, se Deus quiser, de seleção brasileira aqui em Arcos, pra gente reinaugurar o polo esportivo. Ótimo. Se Deus quiser. Legal. A gente precisa de eventos assim, né? Se Deus quiser. João, despedir? Eu queria agradecer aqui a presença do Denilson, né? Agradecer o Ricardo também aqui por estar cuidando das redes sociais, agradecer a esses 3.000 ouvintes aí que nos prestigiaram e ressaltar sempre com vocês isso, gente, que o nosso objetivo aí é sempre a gente trazer melhoria para o trânsito, né? Então participe do programa, divulgue o programa, porque só com a gente trazendo essa informação, com a gente, nosso diálogo, que a gente vai melhorar a nossa situação. E com educação no trânsito também. Com educação João? no trânsito, né? O trânsito é feito por nós. Gentileza então, gera gentileza. Gera gentileza. Eu gosto sempre de deixar um cara entrar, às vezes ele tá com mais pressa do que eu, deixa, entra, passa. É sempre bom a gente gerar gentileza e a gente ganha gentileza. A gente precisa, às vezes tem um dia que você vai com um pouquinho de pressa, a pessoa deixa você passar, você tá ali fechando um cruzamento na avenida, você tá vendo que ali não vai adiantar você colar no carro de trás, vai fechar o cruzamento, deixa o carro atravessar, não vai adiantar você colar no da frente, não vai andar. Então vamos fazer gentileza para gerar gentileza pra gente também. Isso. É isso fazer aí. um trânsito melhor. Vai agora, 9h30 agora começa o programa do Rodrigo, Conexões. E muito obrigado a todo mundo. Eu que agradeço, viu, pessoal? Obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho, obrigado pela compreensão num momento tão difícil que a Arcos está atravessando. Eu digo sempre que se o Denilson estiver mentindo, a mentira vai aparecer. Vocês vão ver que eu estou falando a verdade e que eu estou fazendo as coisas certas, né? E o tempo vai dizer o que nós estamos falando. Oposição tem gente que está desejando contra, torcendo contra, quanto pior, melhor, para poder ser eleito na próxima eleição. Mas nós não estamos aqui pensando em eleição, nós estamos pensando em administrar a cidade, deixar um legado de boa administração, de bons costumes, de princípios, de família, de temor a Deus. Porque se você não está vendo o que eu estou fazendo lá na prefeitura, Deus está vendo o que eu estou fazendo. Não quero fazer nada de errado, não quero que polícia nenhuma bata na minha porta às 6 horas da manhã, me levando para ser ouvido, nem para ser preso. Quero fazer o que é certo e peço a Deus todo dia de orientação de Deus e dos amigos bons que está aqui o João Carlos, está aqui o Ricardo, que dá sempre boas orientações para a gente poder fazer um trânsito melhor para nossa cidade. E nós vamos melhorar. Vai melhorar muito, eu te dou minha palavra que vai melhorar muito ainda. Grande abraço, fiquem com Deus. Um abraço a todos, até Deus abençoe, um abraço. A sua rádio.